Fala pessoal, boa noite, estamos ao vivo aí. Eu, Kevin Kennedy, Gabriel Lemos. Pessoal, hoje a gente trouxe um convidado aí, não menos importante que os outros. É doutor, ou é senhor, ou é professor, ou é diretor? Como é que fala agora? Eu gosto de chamar de professor. Sou doutor, mas pode chamar de professor. Então nós está aqui, doutor Leandro. Pode se apresentar aí, quem que é Leandro? Bom, eu sou Leandro Pinheiro, Leandro de Souza Pinheiro, Leandro Pinheiro. Sou diretor da Tem UEM. Pinheiro no nome porque tem dinheiro, né? Eu não conheço nenhum Pinheiro, pobre. Pinheiro eu conheço muitos pobres, né? Principalmente os da minha família. Ser pobre não é defeito, não. É qualidade de muitas coisas. Certo. E também eu sou rico de tudo. Falta muito dinheiro para ser rico de tudo, Sim. tudo. Mas, de resto, tô bem feliz. Eu sou diretor da UENG Unidade Frutal. Não é campus, é unidade. Depois a gente pode até falar sobre isso, por que que não é campus. Mas o pessoal tem, né? E às vezes eu vejo quando professores nossos da unidade frutal chama de campus, eu fico meio Tem diferença. contrariado, né? Porque tem diferença, realmente. E tô desde 2021 na gestão como diretor. Eu sou o diretor, a Carol Natasha é a minha vice. Bacana. E como que começou sua trajetória? Da onde você veio? Conta um pouco mais para nós. Bom, eu fui fabricado em Uberaba, mas eu nasci em Frutal. Então, com 3 meses, né? Eu estava na barriga da minha mãe com 3 meses. Minha mãe e meu pai, eles estavam morando em Uberaba e vieram para Frutal. Mas meu pai é de Frutal, da região do Chatão. Minha mãe nasceu em Miguelópolis, mas meu avô teve muitos filhos e cada um nasceu numa cidade paulista. E sempre nasci em família sem nada, né? Quando pessoas... Recentemente tive um embate com uma pessoa e disse que nós estamos em classes diferentes, que ele é tipo classe baixa, eu sou classe alta. E não sou. Não sou mesmo. Eu tenho consciência de classe. Eu fico puto quando eu vejo pessoa que é pobre e acha que é rico. Não, falta muito. Eu sou rico de muita coisa, como eu disse, né? Mas Muito. eu tenho orgulho danado. Eu sou filho do pedreiro com a costureira. A gente morou de aluguel uma cacetada de tempo. Eu lembro disso, até com uns 3 anos de idade eu lembro da casa que a gente morou. Isso em Frutal. Aqui em Frutal já. No período da barriga da minha mãe eu não lembro muita coisa, não. Mas depois quando a gente morou, a casa era tão... Não é que a casa era pobre, ela estava pronta. Então, era uma construção, meu pai preparou uns 2 cômodos pra gente, mas deixar de pagar aluguel. Então, muito comum o pessoal ir lá na construção fazer aquelas coisas que você vai fazer na construção de vez em quando, né? O pessoal vai lá, dá uma furunfada, vai lá dar uma cagada. Olha. Você chegava em casa, via alguma coisa assim. Então, E vocês morando lá. a gente morava lá já. Depois, aos poucos, foram construindo a casa. Hoje tá lindona. Ainda não tá pronta. Meu pai vive mexendo, Tem eu ela adoro até mexer na hoje. minha. Meu pai mora nessa casa. Já é uma outra situação, felizmente, né? Mas foi muito trabalho. Então, trabalho na minha rotina não é problema. Isso aí é sempre acostumado, nasci no meio do trabalho. Quando eu fui para Rio Claro, eu passei no vestibular e eu entrei na universidade em 2001. Minha mãe não queria que eu passasse, minha mãe torceu para eu não passar, para eu mudar. Mas eu não consegui trabalhar lá. Eu pensava que ia lá trabalhar de pedreiro, eu já era pedreiro, para me sustentar. Mas eu vi que era muito difícil. Meu curso era noturno, mas você não consegue ter atenção. Tenho meus alunos que trabalham, estudam, não é fácil mesmo. Mas eu consegui lá depois, pouco tempo eu consegui ser estagiário, recebia razoavelmente para sobreviver e levei os estudos uma boa. Meu pai me ajudou muito também, mesmo como pedreiro, nunca foi rico, mas Você sempre que eu chegou a precisei, trabalhar um tempo com seu pai. trabalhei acho que dos 17 anos, uns 3, 4 anos seguidos, acho que dos 16, 17 anos, dos 16 para frente, até trabalhei de 94 mais ou menos até 2000. Mas, por exemplo, sempre que eu estava estudando, nas férias, eu trabalhava de pedreiro com ele. Todas as férias lá da faculdade, eu ficava aqui trabalhando de pedreiro. E aí, quando que foi a época que você saiu dali e falou, não, agora eu vou entrar na universidade, eu vou... Na faculdade, né? No caso é a faculdade, né? Não, lá já, a Unesp já é uma... Igual a gente conversou antes, né? A Unesp é uma universidade, porque ela tem toda... Além da formação de curso de graduação, tem muita pesquisa, muita extensão, e também tem um programa de mestrado e doutorado muito forte. Vários programas, na verdade, lá. Então,
Eu fiz a minha graduação toda na Unesp, que foi muito boa. Eu não Formação curti. de quê? A Unesp Sou é geógrafo. onde? Geógrafo. A Unesp de Rio Claro que eu fiz. Ela tem várias cidades. A Unesp, igual a UENG. A UENG é a prima pobre da Unesp. A gente fala isso porque ela ainda está menos estruturada, né? Não é demérito. A Unesp, ela é uma universidade paulista, ela é estadual, e ela é multicamp. Então ela tem várias cidades. Rio Preto tem um. Rio Preto tem o IBIUS, que tem letras, matemática e alguns outros cursos ali. A minha foi em Rio Claro, que eu fiz geografia. Então eu fiz o meu mestrado, doutorado, a graduação, lá? mestrado, doutorado, tudo lá em Rio Claro. E aí você estava trabalhando para lá. Lá eu trabalhei como estagiário. A partir do meu curso foi de 5 anos. A partir do meu terceiro ano lá, eu já fui estagiário no Arquivo Público Municipal, que foi uma delícia. Trabalhei com restauração de documentos antigos. Pegava assim numa caixa, um monte de jornal de Derretendo. 1890, tudo de buiado. Nossa. Aí você saía, quem tem um A, quem tem um B, a gente ia juntando. E era incrível, porque você não tem como você restaurar um jornal sem ler. Então eu lia muito. Jornal assim era um jornal chamado O Alfa. Maravilhoso, o jornal é incrível. Eu passei o link até com meus colegas da Unesp, se vocês estiverem vendo, a Eliane formou junto comigo também. A gente era estagiário junto lá. E nossa, aquilo foi top, é uma delícia trabalhar com aquilo. Eu seria muito feliz se eu vivesse E daquilo. o jornal de antigamente era praticamente a mesma pegada do de hoje. Informação, procurando emprego, todos esses trem. Tinha Você os lembra mais ou menos? classificados. Classificado Tinha no os jornal. classificados, sim, tinha. Era diferente, né? Porque o que eles vendiam eram coisas diferentes. Mas tinha umas coisas que eu achava mais legal. Por exemplo, tinha poesia. Então, No no jornal? jornal, a imagem de capa do jornal não era... Se você vai fazer uma notícia, a vaca comeu o capim, isso não é notícia. Se o capim comer a vaca, pronto, virou notícia. Então você tem que pôr um acidente ou alguma coisa, ou se for de fofoca, alguma coisa cabulosa. Alternativo, né? E lá era poesia. Eu achava muito legal. A página de capa era uma poesia. Tinha até um autor que eu adorava, chamava Nuto Santana. Eu fiquei apaixonado pelo cara. Ele tinha umas poesias muito legais. Não vou saber de cabeça de jeito nenhum. Mas eu adorei trabalhar ali. Era estagiário, ganhava uma merreca. E a gente pegava jornal realmente em condições bem degradantes, a gente montava eles e depois a gente encapsulava com um material que agora eu esqueci o nome. E aí ele ficava ali, pronto, ele durava aí muito mais tempo. Você juntava tudo e colocava alguma coisa por cima? papel transparente. Como se envelopasse, era tipo um celofane, mas era um material lá, não sei o nome, esqueci mesmo. E aí Mas era o muito tempo bom. inteiro fazendo isso aí. A gente ficava 4 horas por dia mexendo nele. Aquilo lá foi uma felicidade. Depois eu saí, que eu fui fazer o estágio, fala Horto, né, de Rio Claro, mas é o Floresta Estadual de Mundo Navarro de Andrade. Ela é ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E aí lá eu já fui trabalhar na minha área, como geógrafo, não formado ainda, trabalhando em cartografia. Então eu ficava fazendo mapa pro pessoal. Eu adoro trabalhar, mexer com mapas, essas coisas, mas nem é tanto a minha praia. Eu gosto de outras coisas, mas lá eu fazia mapas, que eu gosto também. E fui muito feliz lá. Lá fiquei mais tempo, lá fiquei quase 4 anos. Porque eu cheguei lá no meu 4º ano, então fiquei o 4º e o 5º ano, e depois fiquei praticamente mais 1 ano e meio lá. Deu 3 anos e meio que eu fiquei lá. E mesmo depois que eu formei na licenciatura, eu fiquei fazendo bacharel. Depois ainda acabei prestando serviços para eles lá. Foi uma experiência também muito boa. Você ficou Lá no muito Horto. tempo pra lá, ué. Eu fui para lá em A 2001. faculdade foi 5 anos. 5 anos, mas morando, eu fiquei de 2001 até 2007 lá. Até 2007. Aí eu fiquei um tempo mesclado, Frutal e Mas Rio Claro. não parou lá. Não parei lá. Eu fiquei um tempo Frutal, Rio Claro. Aí depois eu cheguei a dar aula aqui em Frutal, é muito pouquinho. Experiência fora o ENG aqui em Frutal foi bem pequena, dei aula só um curto período de tempo no Objetivo. Depois eu fui para Rio Preto. Aí eu fui dar aula lá em Rio Preto nas escolas, dei aula em 2 escolas particulares, Colégio Partenon e no Colégio Adventista. Aí você morou em Rio Preto. Morei em Rio Preto 2 anos. Exato. Eu morria de vontade de morar em Rio Preto e ficar, eu adoro Rio Preto até hoje. Fiquei 2 anos, mas aí depois eu voltei para dedicar para a UENG. Então, aí, quando eu voltei, eu tive que largar as aulas lá em Rio Preto. Eu voltei na época porque eu precisava de
dar mais atenção ao ENG, já que eu ia entrar como vice-coordenador do curso de Geografia. Aí, Mas é indicação quando você entra assim? na época, foi. Hoje não. Hoje o coordenador ele é eleito dentro do curso. Então, hoje é uma situação diferente, mas na época era uma indicação. E aí eu fui indicado para vice-coordenador do curso. Fiquei 2 anos nessa situação. Depois fui indicado para coordenador, fiquei 5 meses só, foi um período catastrófico. Tudo que você é indicado é complicado. Ser indicado, o cara que indica, ele põe a sua vida na mão dele. Por outro lado, você está também... Então, queriam que eu fizesse algo que não era eu. Então, hoje, o cargo eleito, todos os coordenadores têm autonomia. Você vai fazer. Se você fez um mau trabalho, O problema é seu. você fez um mau trabalho, você vai ser o responsável. Pode até ser impeachmentado, também acontece. Mas, isso é autonomia. O que não pode é você, eu indico, não deu certo, eu tiro, tem que fazer do meu jeito. Não existe isso. Então, uma coisa que isso já mudou há um bom tempo na UENG, não existe mais aquela figura coronelística, não. Então, direção, você fala assim, o diretor manda em tudo. Não, eu respondo por tudo. E não mando em quase nada. Tudo eu sou mandado. Tem um monte de lei que eu tenho que seguir. Tem um monte de gente me vigiando. Uma coisa que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Eu estou sendo denunciado de um monte de coisa. Aí a gente fala, fulano tem tantas denúncias. Ter a denúncia é a coisa mais fácil. Demais. Se hoje eu inventar uma história de vocês, falsa, fizer uma denúncia, vocês vão responder. O mais falso que seja. Sim. Então, E quem faz a denúncia? O pessoal lá dentro? os colegas. Os amigão bem próximos da gente. Isso acontece, infelizmente. Fica como anônimo. O sistema da ouvidoria permite que você faça as denúncias de modo anônimo. Tem gente que é super contra. Eu não sou contra. Não sou contra. A denúncia anônima era para te resguardar que você não sofra nenhuma retaliação. Mas se alguém me denunciar que não seja anônimo, não vai sofrer retaliação. Não preciso. Muitas das denúncias nem são tão anônimas assim, que só de você ler o teor dela, eu sei quem é. Pelo contexto. Né? Pelo contexto, por uma série de coisas. E nunca nem mudo. Algumas pessoas, às vezes tem algum receio, assim, mas eu fico muito tranquilo. Ou discordar. Né? A pessoa fala, não concordo com você. A pessoa já fecha a cara na hora. Você pode discordar de mim sem eu fechar a cara. Estou muito tranquilo, não precisa de concordar comigo. Precisa concordar com tudo. Mas na universidade precisa. Quem não... Nossa. E aí dessa denúncia, como é que resolve a denúncia agora? Aí você vai para uma sala de diretoria? Não. A denúncia, ela vem, né? Geralmente responde ela por e-mail. E é muito fácil responder, porque são todas, assim, muito sem pé nem cabeça. São denúncias muitas toscas mesmo. E aí a gente responde. Perde um tempo, perde. A pessoa faz mesmo, você perdeu tempo, às vezes você fica bravo, eu já tô tão acostumado. E aí chega um momento da vida que os caras começam toda semana, vai responder denúncia. E mais ou menos, elas chegam na sexta-feira, amanhã vamos ver. A maioria chega na sexta. Hoje eu respondi uma. Toda semana? Não é sempre, de vez em quando uma sexta passa ilesa. Mas tem vezes assim que às vezes chega na segunda, às vezes até derrota, chega na segunda. E às vezes acontece da denúncia repetir. Isso é a mesma. Aí eu vou lá na outra, dou Ctrl+C, Ctrl+V, que é a mesma coisa. Tá, mas quando você responde ela, quem que analisa? Aí isso é a ouvidoria. A ouvidoria geral do Estado. E eles vêm. Não é aqui em Frutal não, aí vai para longe. Isso é Belo Horizonte. Aí lá eles dão uma olhada, eles enviam a resposta para o denunciante. O denunciante vê, e se o denunciante fala, não, fiquei feliz. Não fiquei. Às vezes ele não ficou feliz, ele quer dar sequência, mas o pessoal fala, não, mas isso aqui está respondido. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma denúncia tosca, que às vezes a pessoa, quem sabe, às vezes chega na pessoa, a pessoa vai ver isso. Não sei se você sabe, tudo ocorre por licitação. Então, o que eu mais recebo gente procurando, tem uma empresa aqui, eu queria trabalhar lá na lanchonete, colocar minha empresa, eu tenho uns produtos bons, e tem mesmo. Tem que passar por licitação. Aí, teve a licitação, ela demora no mínimo 6 meses, se ninguém entrar com recurso, isso é lento. E aí passou uns 6 meses, deu deserto, ninguém se interessou. Tinha um monte de gente me procurado para fazer para pedir para eu contratar, né? Vamos tirar aqui do bolso um papel aqui, assim, eu respondo, mas não quer dizer que eu que executo tudo. Então tem cada setor, e não em obras públicas, né? em instituições públicas,
Tem licitação. Aí, você tem que fazer um cadastro chato como fornecedor. Um cadastro fornecedor, depois entra no edital de licitação, tudo bem chato. O pessoal fica meio desanimado de fazer e não faz. Quando passou mais 6 meses, a gente começou do zero de novo. Ninguém quis, começa do zero. Depois de 6 meses deu certo, conseguiu ter um vencedor. Ufa! Pertinho disso. Um mês antes, já estava com o resultado, não estava ainda começando a atuar a empresa que está lá hoje. Chegou a denúncia de que eu estava atrasando de propósito para não ocorrer a licitação, porque lá estava chegando um pessoal ambulante. O cara chega da bicicleta com a caixinha lá de isopor e vendendo as coisas. Tinha um pessoal bem organizado com as bicicletas que cabem quase que aqueles caminhãozinhos, um food truck. E o pessoal estava lá vendendo. Isso também é digno, gente. Isso também é digno. Ah, não tem a licitação, mas que ela não é da UENG. O pessoal foi lá como ambulante mesmo. A gente não barra porque nós não temos poder de polícia. Se alguém fizer alguma denúncia, chamar é igual você vê na rua, o cara vendendo ali é a mesma coisa. O espaço é público, aquilo não é responsabilidade nossa. Aí, que eu recebia propina desses ambulantes. Essa era a denúncia. Pronto. Eu recebia a propina deles, por isso que eu segurava para ficar, porque lá com eles lá o esquema era bom. E teve umas 2 ou 3 vezes que eu já cheguei, bati um papo com algum, comprei também alguma coisa deles, mas nem ficaram sabendo que eu era diretor de alguma coisa, não. Quando eu ia, aliás, eu adoro chegar sem ser reconhecido. Tem horas que é ruim. Porque tem diferença, né? Quando você é reconhecido e às vezes você é reconhecido, mas é desprezado. Desprezado ninguém quer ser. Mas às vezes no local você chega, alguém tem que te dar valor pelo que você é, não pelo cargo que você ocupa. E às vezes eu chego no local, eu vejo que tem uma deferência por causa do cargo. Tem hora que é bom também. Mas ao mesmo tempo eu gosto de chegar num lugar, eu vou no mercado, a maioria, ninguém sabe quem que eu sou, eu adoro isso. E é o meu jeito. Eu tenho eu adoro ainda trabalhar em casa, por exemplo, como pedreiro. Adoro, mexo nas coisas em casa direto, devagar, porque o corpo não é o mesmo. Você mesmo faz? Mesmo faço muita coisa. Aí, se eu sair pra rua fantasiado de pedreiro, eu passo com colegas, professores que não me cumprimentam. Porque aí é diferente. Já aconteceu. Uma vez eu fui na UENG. Eu era professorzinho só, não era nem coordenador do curso ainda. E eu fui lá bem fantasiado de pedreiro mesmo. Passei por vários professores e não me falaram nem oi. É diferente. Isso tem uma dissertação de mestrado de um aluno da USP, chama invisibilidade social. Você anda engravatado, todo mundo te vê. Você anda com roupa simples, roupa do trabalhador, roupa mais suja, você te ignora. Ele não interessa se conhece ou não conhece você. Então não é que a pessoa me viu e fez de conta que não viu. A pessoa não me viu. Não viu mesmo. Isso chama invisibilidade social. Acontece. Então eu faço, isso acontece muito. Então quando eu vou, às vezes no mercado, estou mais chumbrega. Uma vez eu fui quando eu fui construir minha casa, estava com terreno, e eu fui abrir crédito para comprar material de construção, né? Eu fui com a bermudinha chumbrega, tinha feito buraco no alicerce de casa, né? Primeira enxadãozada na terra, fui eu que dei na minha casa. É bom, né? É bom demais, é muito orgulho. Nossa. E aí eu cheguei lá, bermudinha, conversando desse jeito besta aqui mesmo, pus o capacete, o pessoal não botou fé em mim de jeito nenhum, liberou quase nada de crédito para mim, para eu poder construir Mas a quando ele casa. funcionou lá, não parece, não? Tá limpo, né? Mas, por exemplo, eu precisava de referência. Você tem que indicar lugares que você compra no crédito. Eu não comprava no crédito, eu era à vista no cartão de crédito. dois. Então, tá limpo o nome? Tá, caramba, não precisa ficar, mas tem essas questões aí. Mas eu fui mais que a pessoa olhou e não foi com a minha cara, achou muito Zé Ruela. E, gente, o que mais acontece hoje é a pessoa quebrar a cara com as aparências. Tem demais. Uma situação no mercado, que eu não vou falar o nome, tem uma rede de mercados grandes aí com nome francês, que tem acontecido vários problemas assim de preconceitos. Tinha uma situação que o cara chegou, na época tinha um EcoSport, hoje o EcoSport era aquele quadradinho, os primeirinhos, mas na época era o topzera. O cara chegou para entrar no carro. Os caras, opa, você tá roubando o carro, roubando o carro, não é meu. É meu. Aí,
o pessoal pega o cara e primeiro dá umas 3 burdoadas primeiro, né? E aí vai, e assim, e a segurança do supermercado, não é polícia. Não tem esse poder. Você vai cuidar lá dentro do supermercado. Não vai cuidar se o cara tá roubando o carro. Viu roubando? Chama a polícia. Tu pode até fazer o jeito, mas se viu roubando. O cara tá entrando com a chave no seu carro. E aí o cara falou, que dia que você consegue comprar um carro desse? E tirou essa história, tem na internet, coisa mais fácil de achar. O cara ganhou muito dinheiro depois, né? Compensou um pouco. Mas Comprou no outro carro. isso acontece demais. As pessoas ainda se deixam levar pela aparência. Então, por exemplo, eu no meu dia a dia, mesmo no meu trabalho, eu adoro trabalhar de camisa, gola polo, de boa. E eu ando no meio do povo muitas vezes lá. Tá o pessoal que trabalha na construtora, que tá em reforma e tudo, não nota. Teve uma situação que eu fui, por exemplo, a gente estava, quando isso foi em 2020, no pautorando da pandemia, montamos um laboratório, e o laboratório iria atender para teste de Covid. O pessoal estava montando Lá na UENG. lá na UENG. O pessoal estava montando os móveis do laboratório. E aí tinha um rapaz, eu cheguei lá, mais de boa, comentei, o cara me respondeu. Quem que é você? Mas o cara é o marceneiro, estava montando. É que assim, é uma empresa especializada em móveis de laboratório, então é bem legal. E aí depois a empresa pediu para a gente dar um feedback, né? Porque eu conversei muito com o pessoal da empresa quando a gente estava nessa situação lá de montar tudo, e a minha experiência de pedreiro também ajudou muito nesse laboratório. E aí tinha que dar um feedback de como foi o contato com a empresa, a execução dos trabalhos, e eu coloquei que o rapaz não conversa. Conversava a resposta ríspida, porque ele não tinha notado que eu era chefe. Na verdade, eu era o vice-diretor, não era o diretor. Mas você tem que responder educado só para quem está em nível superior ao seu? Se estiver igual ou abaixo, não, você tem que responder para todo mundo. Por isso, eu fico muito tranquilo de não ser reconhecido, porque eu quero ficar de boa. Aí você vê como é que a pessoa é. A pessoa, ela é sem a máscara, entendeu? Então, o cargo não vou dizer uma máscara, mas é uma coisa que vem sobre você. A autoridade tem nos olhos das pessoas, né? Na verdade. A autoridade e autoritarismo são coisas diferentes, né? O respeito, as pessoas têm que respeitar com cargo, sem cargo. Respeito tem que ter com todo mundo. E aí tem um monte de coisas que acontecem na vida, né? Que a gente vai juntando. Mas, basicamente, assim, da minha vida, né? Desde que eu formei em geografia, dei aula um pouco para molecada, vim para a UENG. O mais legal que, hoje eu sou professor efetivo na UENG. Você, além de diretor, você é professor. Sou professor da aula. Esse semestre passado eu dei aula todas as sextas-feiras à noite de hidrogeografia para os meus alunos da geografia. E esse semestre eu vou dar aula nas segundas-feiras à tarde de recuperação de áreas degradadas para agronomia. E eu adoro dar aula. Eu adoro. Eu não gosto Você tem cara de fazer amizade com os alunos, tudo. Não é, não? Tudo não. Alguns não vão com a cara da Você é aquele mas a maioria professor tem mais amizade. rígido ou você é aquele professor mais... Eu sou brincalhão, só que eu sou rígido. Não gosto que me tapeia, não gosto que cola. Tem a hora de brincar, mas tem a hora de falar. Eu brinco, mas eu sei ser sério. Então, por exemplo, se eu tô falando sério, a pessoa tá rindo achando que é brincadeira o tempo inteiro. Fudeu. Mas o pessoal nota, meus alunos notam muito rápido a diferença do sério e do brincalhão. E eu tenho evoluído muito. Antigamente, eu não notava tanto, eu brincava um pouco mais com mais pessoas. Hoje eu já diferencio, tem pessoa que eu posso brincar, tem pessoa que eu não posso. E tem brincadeira que você nunca pode fazer. E na época mais novo, menos experiente, a gente fazia quase todas elas, né? Mas hoje não, hoje a gente evoluiu. Uma outra coisa que eu fui, né, notar depois de velho, não tão velho, porque eu ainda sou muito novo, além disso tudo eu tenho TDAH. É uma coisa que grande parcela da população tem e não sabe. O que é TDAH? O TDAH... o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não sou hiperativo. Não sou. O hiperativo ele não consegue se concentrar porque ele não para quieto. Você toma, às vezes, um remédio que dá uma acalmada. O meu caso é mais a atenção. Não é que você não tem atenção. A gente fala, o cara não consegue se concentrar. Claro que consegue. Ele só consegue concentrar naquilo errado. Você está numa aula, a aula está muito chata, eu não consigo concentrar naquela droga. Então eu tô vendo uma outra coisa. O gato tá passando lá de fora, eu tô achando mais interessante. Eu tô lá olhando o gato, e o gato... Todo mundo tem isso. Muita gente tem isso.
Agora, só que não é só isso, tem mais outras coisas. Então, a questão da brincadeira, a gente tem um pouco menos de noção. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de entender piada. Eu conto a piada, tipo, pô, foi uma piada. Aí depois que eu vou notar. Porque eu não entendo metáfora. Dependendo depois que eu aprendi, beleza, isso aqui é uma metáfora. Eu faço a metáfora, porque aí eu tô bolando, mas às vezes para você não tem tanto sentido. A gente é meio sem noção, às vezes. Tem as vantagens? Tem. Albert Einstein tinha TDAH. Sharon Stone tem TDAH, ela não morreu. Tem vários outros. Tem participou do Big Brother lá, que ficou famoso no Big Brother, o Scooby, o surfista. O dele era louco, ele tinha umas... Nossa, tarde, né? Mas às vezes ele tá conversando, aí você me interrompe e faz uma pergunta. Aí você esquece o outro, passou. Acabou. Então, na hora que eu tô dando aula, eu falo, ó, segura aí, deixa eu terminar. Ou senão, ó, agora você marca onde eu tava. Porque eu já não vou lembrar. Quando você vai fazer uma coisa muito interessante, alguém fala, você responde, fala, não, beleza, aí depois você... Às vezes você responde automático, mas você nem prestou tanta atenção. Então tem esse negócio. Às vezes tem muita gente que tem, Meio sabe? tem estranho mesmo, então. Ixi, tá. Agora tem o segredo. A maioria das pessoas que tem TDAH tem o QI elevado. Então tem uma vantagem. E não é que você não se concentra, Ok, você tem um hiperfoco. Então você tá numa palestra chata, você tá focando numa outra coisa. Aquilo você capricha, não o que você gosta. O negócio é que Você foca naquilo que você naquilo gosta. que você gosta. Só no que você gosta. O que você gosta é muito bom, você arrasa. O que você não gosta, cara, é uma desgraça. Pode pôr de goela abaixo. Vou dar um exemplo recente. Até minha mulher já tá vendo. Ela danou comigo demais, foi hoje. Eu sou também da Academia do Talento de Letras. Tá aí uma coisa que eu adorei. Isso é muito bom, tô aprendendo demais. E tem uns caras gênios lá, umas meninas muito legal. Eu vou Uma marcar. menina, assim, né? Toda idade, né? Porque todo mundo é menino, eu também sou menino. E aí, de vez em quando tem algumas atividades, eu peguei uma para fazer, eu só perguntei dela. E o pessoal, não, então tá, você vai. E você ficou de presidente. Só que eu não gosto. E até agora o trem tá enrolado. E eu não Aí o Jonathan, não sei se o Jonathan tá me vendo, né? Me cobrando pra gente fazer a reunião para decidir. É um negócio que eu não gosto. E aí, eu tenho 1000 coisas para fazer, eu faço as outras primeiro. Você gosta. Mas eu preciso, eu vou mandar mensagem pro pessoal hoje pra gente ver isso. Você vai protelando tudo que você não gosta. É o que fala a procrastinação. Você deixa tudo por Victor. último. E E você faz um monte de coisa. Mas por quê? Você faz tudo aquilo que você prefere. E é óbvio, você vai deixar a droga por último. Como na minha vida tem muita coisa. E tem muita coisa assim que eu não gosto, que eu infelizmente tenho que fazer, mas a gente vai colocar nas prioridades. E às vezes alguma coisa complica. Aí chega no último momento, tem que fazer e vai. E aí vai mesmo. Mas para nós é mais difícil fazer o que não gosta, O sabe? que é essa escola aí que você estava falando? A escola de letras? Academia para o Talento de Letras. Como funciona? Porque Ela é uma seção, né? Nós temos a principal, a Academia Brasileira de Letras, onde ficam os imortais mais imortais que tem quem produz arte, né? Escrita. Poemas, poesias, contos, histórias, livros, etc. Em Frutal nós temos uma versão menor, tem também outras academias, o Uberaba tem a sua, Araxá também tem. Em Frutal nós temos uma versão menor, eu não sou do grupo de fundadores, eu entrei depois. E cada um de nós tem um patrono, no meu caso o meu patrono é Grande Otelo, eu ocupo a cadeira de número 14 em Frutal. E a gente reúne exatamente para falar de artes, né? Letras, artes escritas, né? Então, tem vários de nós que tem livros, né? O Lausamar tem livros, o professor José Luiz, que já esteve aqui com vocês, ele também é da Academia para o Talento de Letras. A gente tem a Sinara Lacerda, advogada, também é da Academia. Nós temos uma renca de gente ali que é muito legal. Tem o Liu, que é professor da UENG também. O nome dele, na verdade, é Luiz Feliciano, né? aí vocês apelidou. Não, ele apelidou, né? Ele que falou, não, eu sou o Liu, né? O apelido ele é Luiz, né? Mas também é da academia. Tem o Ney Mendonça, que é de Frutal, mas está morando em Ribeirão. Ele arroda a poesia. Então, E o pessoal que entra é porque eles vão fazer alguma coisa relacionada a isso. Eles vão criar um a livro. escrita, né? A gente trabalha com escrita o tempo inteiro. Muitos são universitários, igual eu, que veio da universidade. Outros nem tanto. Mas tem que ter escrita. Tem que escrever. Tem pessoas que são próximos à leitura e à escrita. É porque A gente não gosta. só gosta. A gente não só escreve, a gente lê muito. Você Aliás, é mais já, gostoso. já fez algum livro? Já? Na área da literatura, não.
Na minha área eu tenho livros, mas na área, na verdade, capítulo de livro, não tem um livro meu. Mas publico em artigos de revistas, isso que a gente é obrigado também. A gente trabalha com pesquisa, a gente tem que divulgar os resultados das nossas pesquisas. Agora, mas eu estou migrando também para essa área de poesia. E eu tenho adorado. Na verdade, essa é uma coisa estranha. Quando eu trabalhava como pedreiro, somente no momento que eu estava sozinho, eu fazia poesia. Feito doido, conversando sozinho em poesia. Eu nunca anotava, então não lembro quase nada. Você está trabalhando de pedreiro. Rapaz, O gato vigiando. veio aqui, ó. O gato vigiando. Você parar para escrever, não existe. Ninguém nem compreende isso. Não. Um pedreiro parar e começar a escrever porque é poesia. Não, peraí, eu tô te pagando. Pra você fazer aqui o piso, você levantar a parede. Relaxa, a hora que a poesia der certo, eu te passo no gato. Nisso eu noto assim que eu ficava trabalhando e eu conseguia concentrar lá na poesia. E era incrível. Quando eu via. E aí você foi fazer o negócio lá no Rio Claro Geografia, que tinha nada a e ver. dá um trem de poesia de novo no jornal, velho. Eu adorava as poesias. É isso, eu li muita poesia de Nudo Santana naquele jornal. Realmente isso. Mas é incrível, e eu nem queria fazer geografia, eu queria fazer arquitetura. Porque eu trabalhava de pedreiro, eu desenhava. Hoje eu praticamente não desenho. Minha menina faz lindos desenhos, mas eu tô mais. Já tem idade, sim, já é. Não, minha menina tem 9 anos. Uma menininha ainda. Capaz vai virar arquiteta, então. Pode ser, ela vai ser muito ligada às artes. Ela é incrível. Ela faz miniaturas, Helena, um beijo. Ela faz massinha com detalhe incrível, é maravilhosa. Quem tem TDAH, e a minha menina tem, ela já está sabendo disso. Isso não é só defeitos, tem uma bênção nisso também. A gente é muito atrelado à arte. Então, você tem uma facilidade para a criatividade muito O grande. Vitor, Ele é Ele é o criativo? Vixe. Então, ele é o criativo. eu Tem acho uma que o criatividade TDAH boa. é alto. E muito alto. Ele é muito criativo. Só que assim, você é criativo no que gosta. Você fala assim, não, cria pra mim isso aqui. Você fala, também não é. A criação é uma coisa de inspiração. A criatividade não vem assim, você não brota a criatividade inspirado em coisa. Você tá num negócio entediante, uma droga, e não sai nada. Embora eu consiga, às vezes, na minha cabeça, vou parar em outro lugar e às vezes consigo fazer alguma coisa. Flui, né? Tem que ser no flui. Flui. É uma memória, né? Você tá num lugar, ambiente barulhento e tudo, você não consegue lembrar das coisas direito. Tá num ambiente quieto, do jeito que você gosta, ou às vezes você gosta de barulho e consegue, a gente se inspira no barulho. Cada um de um jeito. Mas a criatividade, ela é bem latente, assim. Eu tenho só no que eu gosto. Eu não gosto também, não dá. Então, Você fica empurrando com a barriga, depois tem que Vai chegar pro empurrando com a cara barriga. pra falar que não fez nada aí. Eu vou falar pro pessoal, o pessoal tava bravo, o Janta me cobrou hoje ainda, caramba. Não, mas vai dar certo mesmo, assim, mesmo na marra. E quando vai sair seu livro? Tem um livro que eu e o professor Vanderlei Pedrosa, que também é da Academia de Letras, a gente está organizando um livro, mas, inclusive, quem, né, tiver algum poema ainda, que às vezes a pessoa, tem gente que é simples e tem poemas, também pode procurar a gente, que a gente ainda vai aceitar inscrições, a gente quer montar um livro com pessoas desconhecidas, mas também com pessoas conhecidas, né? Mais ou menos o que o professor fez com o livro lá da APAC. Exatamente, com os apenados. Exatamente. Então são pessoas que você não conhece, ou que você até conhece, mas eles estão numa outra situação, num outro destino, e eles conseguem ser artistas também, escrevem com uma qualidade muito boa. Então, nesse nosso livro, a gente quer organizar até para pessoas que não têm ainda nenhuma publicação. E aí conseguir ter também. A gente vai organizar isso já. Só não fizemos ainda porque a gente está esperando vai ter que bolar um poema legal para participar desse negócio aí, velho. Como o Vitor, escritor. Eu acho que é bom. Conta para nós um pouco mais sobre a Weng, para quem não conhece, né? Quem vai assistir a gente, às vezes não conhece a Weng. O que a Weng disponibiliza hoje? O que a gente consegue? Primeiro, né? Se a gente for alcançar mais algumas cidades, mas em Frutal a gente ainda tem esse problema. A Weng é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. E eu sempre brinco com a Bruna, que é minha secretária na Weng, que a gente tem que desenhar as coisas o máximo para a pessoa entender. E só falar isso, às vezes a pessoa não entende. Ela é pública, ela é gratuita, significa que você não paga mensalidade. É muito comum o pessoal, quanto que é a mensalidade? Ela é pública, gratuita mesmo. Não é aquele
Quando faz promoção, é 50%, mas um dia antes ele pôs o dobro, e depois põe 50%, o dobro do preço, dá na mesma. Não, é gratuita mesmo, você não paga. Não paga nada, é zero de mensalidade. Tem qualidade, temos professores que são mestres, doutores, professores com experiência internacional, pós-graduados na Europa, Canadá, Austrália. Temos gente com muita qualidade. Temos 9 cursos de graduação, 2 cursos de mestrado, algumas especializações também ocorrem ali. A UENG, ela não é um campus, ela é uma unidade. Nós temos 16 cidades com 19 unidades. Por que nós não somos campus? Porque campus tem autonomia. Então, o campus tem um reitor, às vezes o pessoal me chama de reitor, não é diretor. Diretor acadêmico. E tem o diretor geral, que não é meu caso. O diretor geral é em Belo Horizonte. E o campus ele possui autonomia, ele possui recurso para cuidar. Eu não tenho recurso. Muito comum, professor, a gente vai fazer um evento aqui, você tem um dinheirinho para a gente pagar um coffee break para os convidados? Não tem. A UENG era para ser um campus? Ela ainda pode ser. Ela pode ser. Mas o campus, geralmente, se a gente for ver as histórias das cidades que são campus... Não é bom. Não é bom, mas ela demora. É um processo de amadurecimento que é um pouco lento da universidade. Mas nós já podemos hoje, com nossa estrutura, precisa melhorar, evoluir um pouquinho, mas a gente conseguiria ter um campus aqui. Mas aí precisa de mais recursos também. Hoje você fala assim, quanto que a UENG recebe por mês, né? Quanto você recebe de dinheiro para cuidar da UENG? Zero. Zero, zero, zero. Governo não dá nada? Não, o governo ele paga lá em Belo Horizonte. Então tem um recurso para a UENG Belo Horizonte. Ela distribui para as UENGs nas cidades. Para mim, Leandro, eu não ponho a mão no dinheiro. É zero. Quando é que chega? Estourou a torneira. A gente tem um recurso que chama pronto pagamento. É um recurso emergencial. A torneira estourou e está vazando. Eu vou lá e peço o dinheiro. Varia de 200, 400 reais. Posso chegar no máximo a 4 mil. Mas eu tenho que explicar demais a emergência. Meu Deus. Aí, não, mas tem uma torneira que está quase estourando. Vamos trocar. Não posso. Só depois que É só depois que ela estoura. Isso é emergência. Não, A torneira que está ruim não é emergência. O governo não fornece recursos mensais, assim, para... Não para as cidades. Ele fornece o recurso, ele tem, e ele não posso questionar isso do governo, ele tem aumentado os recursos para a UENG. Inclusive também para a Frutal, a gente recebeu muito recurso, a gente está em reforma, conseguimos muitos equipamentos de ponta. É só por solicitação. Só que é por compra, é licitação, é por solicitação. Aí você fala, tá, eu preciso de papel A4, igual a gente está com uma situação agora que a gente vai buscar papel A4. A gente vai lá em Belo Horizonte e busca. A gente vai lá e busca. Papel higiênico, né? Vamos usar o papel higiênico. Vai lá em Belo Horizonte e volta com o ônibus abarrotado de papel higiênico. Precisa de vassoura, precisa de pano de chão para limpeza. A gente vai lá e busca. Tem uma almoxarifada central, a gente vai lá e busca. Porque a gente não tem o recurso para eu comprar. E se eu tivesse o recurso, teria que ser por licitação. Então não vou pegar a sacolinha e vou na feira comprar. Também não é assim. Muito mais trabalho, não tem jeito de facilitar isso aí não. Não, é mais difícil, né? Em Minas, nós temos uma situação. Minas é um país, claro que isso é uma ironia, né? Mas é um país diferente um pouco. Por exemplo, São Paulo. As melhores estaduais, as melhores universidades estaduais do Brasil estão em São Paulo. São Paulo é o maior PIB do Brasil. Então, aí você vê uma correlação. O estado que mais arrecada é o estado que tem a melhor universidade. Então, beleza, vamos fazer um ranking. Quem é o segundo PIB do Brasil? Minas. Tem um monte de universidades estaduais nordestinas que estão melhor consolidadas do que a gente. Isso depende do quê? Da intenção. A educação nunca foi muito. No estado de São Paulo, o pessoal reclamava também do recurso que era destinado. E olha que para eles era o que a UENG arrecada, né, ou recebe de recursos anuais, é quase o que a USP recebe mensal. Então é uma diferença gritante. E aí, mesmo assim, né? Eu demorei um pouquinho pra entender, você viu? Na hora que eu caí, eu falei, mentira. E no estado de São Paulo tem a USP, a Unicamp e a Unesp. Minas, nós temos a UENG e a Unimontes. As duas são estaduais. A Unimontes tem alguns campos. Tem em Montes Claros, tem em Janaúba e mais algumas outras cidades que eu não lembro. Já a UENG, ela tem várias. São 16 cidades, eu não vou lembrar de todas, mas... Próximo aqui nós temos Ituiutaba, que também tem o UENG, tem Passos, tem
Belo Horizonte são 7 unidades dentro de Belo Horizonte. Horizonte. Tem o ENG. Belo Horizonte tem o ENG. Carangola, Ubá, João Monlevade, Divinópolis. Grande igual essa aqui? Não. A maior de todas é Passos. Passos tem a maior. Maior que a nossa. Tem o alojamento? Não, alojamento só frutal. Muita coisa só frutal tem. O alojamento ainda está se estruturando. Não é algo 100%, não. Mas só frutal tem o alojamento. Acabou a biblioteca? Acabou em que sentido? Assim, O TDAH, entendeu? tá pronta, tem livro, tá funcionando? Aquela estava em construção? É. Não, aquela foi destruída. Aquela a gente vai ter que fazer de novo. Vai ficar em 4,5 milhões, mais ou menos. Ela já esteve pronta. Então esteve vocês pronta. criaram uma outra biblioteca. Aí, dentro da UENG, nós temos um espaço que hoje é destinado para a biblioteca, ele é insuficiente. Ele já está insuficiente. A UENG, ela cresceu muito. Você fala, nossa, cresceu muito. Quantos cursos tem agora? Crescer não é só nisso. Ela cresce, por exemplo, Passos é maior, mas nós somos a unidade que mais faz pesquisa. Então, a unidade com mais projetos de pesquisa e bolsistas é a unidade frutal. E aí guarda a biblioteca. E aí, tudo a gente utiliza a biblioteca, ela está ficando insuficiente, os nossos laboratórios estão insuficientes. Então, o professor que está dando aula com os alunos, o aluno está ali do lado pesquisando. E isso é conflitante. Sim. Então, a gente está tendo conflitos sérios com os professores, porque o ENG está crescendo. Então, ela está crescendo, mas a gente ainda... E agora vai fazer parte do nosso trabalho também estruturar, e a gente vai conseguir estruturar os laboratórios. Não tem um monte de prédio praticamente vazio lá? Tem, mas ele tem que estar em condição, né? Os prédios onde vão ser os laboratórios, nós temos duas situações. Tem uns que fizeram na época lá, para terem laboratórios, mas aquilo não é laboratório. Você pegar um cômodo de 8 metros por 8 metros, uma pedra de granito e uma pia, isso não é laboratório. Uma pia de cozinha, que nem suporta os ácidos que eles usam nos laboratórios. Isso não é laboratório, então a gente teve que estruturar tudo. O laboratório que a gente estruturou para poder utilizar o RT-PCR para os testes de Covid, nós gastamos mais de R$700 mil para estruturar esse laboratório. O professor Gustavo Gravatin tem feito agora, está estruturando 3 laboratórios, que nem ficou tão caro não, acho que ficou 300 e alguns, quase R$400 mil esses 3 laboratórios para estruturar, colocar mobília ali, a pia, as coisas mais adaptáveis. Mas do zero já reutilizando o que já tinha? Utilizando o que já tinha, mas a gente tinha só as paredes. Sim. Só tinha as paredes, então esses estavam bons. Agora a gente tem outros que estão prontos do ponto de vista com toda o sistema de gás, mas que está 80% pronto. Esse é top. A gente pretende utilizar. Recentemente nós tivemos reunião com o Poder Judiciário, com o Dr. Gustavo Moreira, Dr. Irani, e nós tivemos uma reunião muito proveitosa para a gente utilizar os recursos também do Fundo Judiciário e também a mão de obra da APAC para a gente conseguir terminar as obras. A UENG tem um pouco de recurso que veio da Operação Equalis. A gente vai utilizar esse recurso, mais recursos do Fundo Judiciário e também recursos de emendas parlamentares. Já conversamos com alguns parlamentares. O deputado Arnaldo já conversou com a gente, também foi muito solícito, se dispôs também a auxiliar, inclusive com emendas parlamentares. Eu acredito que na minha gestão, acho que não vai dar para terminar, porque isso é lento. Mas a gente vai começar muita coisa. Você não pode ser reeleito, não. Eu posso ser reeleito. Eu não vou ser, porque eu não vou... Primeiro que todo mundo que candidata, que se dispõe a atuar na gestão, cara, você fala, pô, todo mundo gosta do Leandro. Não, um monte de gente me odeia. E aí, chega um momento da gestão, você começa a ter que fazer o que é certo, não o que as pessoas gostam. E aí você cria a impopularidade. Eu não vou ser nem modesto e nem prepotente, nem arrogante, mas eu digo que a eleição é muito difícil. Mas eu já falei, essa é a vantagem. A pessoa fala, nossa, o cara foi tão ruim que nem vai candidatar. Primeiro que não, eu acho que a gente tem que ser humilde, mas modesto jamais. Você tem que estar ciente. Na nossa gestão a gente fez muita coisa com muito pouco. Na verdade, a gente teve muito recurso do Estado, mas cuidar é muito difícil. Então, eu e a Carol, nós demos um duro danado. Na semana passada, nós inauguramos a nossa sala. Não, foi nessa semana, nós inauguramos a nossa sala. Que a gente mudou para um local que estava abandonado, cheio de pombo, teto caindo. E agora a gente está lá. Falta o ar-condicionado ainda, que tem uma situação que a gente tem que resolver. Mas
já é uma outra situação. E outros locais que nós adaptamos, estava um local, literalmente, a gente tinha salas guardando lixo. Hoje a gente está com muito... Ainda tem salas guardando, que a gente fala inservíveis. Cadeira que não serve, você não pode jogar fora. Tem que leiloar. Tem que leiloar, porque ela é patrimoniada. Uhum. Então, ainda temos salas para isso. E precisa ter, porque direto substitui equipamento perde a utilidade, ele fica obsoleto. Tem muitos cômodos lá. Eu vou chamar de antigo Hidroex. Não dá Mas- pra unir a Weng com aqueles cômodos. Não, a gente já está usando tudo. A sede, conseguiu unir? aonde é a minha sala, né? A minha e da Carol, é uma antiga sede do Hidroex. E essa sede não dá pra fazer sala de aula? Não, a gente ocupou tudo. Nós Nós ocupamos. ocupamos do lado esquerdo ali, você já ocupou tudo. Lado esquerdo, qual? Os amarelos? Já ocupamos, são 4 prédios. Os 2 prédios nós já ocupamos. Todos não, nós já ocupamos bastante. Os 2 do fundo ainda não, que a gente tem que Então ter. agora que virou tudo Weng. Não, ali já é tudo M. Hoje, eu me incomodo quando o pessoal fala, lá no Hidroex, lá na Cidade das Águas, é o M, cara. A gente fala, tá dentro da cerca é nosso. E o que tá fora da cerca, que é fazenda experimental, também é nosso, e a gente quer cercar. Então, Experimental ali? a gente vai cercar a fazenda experimental, que é do outro lado, que vai ser para o curso de agronomia, não somente para o curso de agronomia. Por exemplo, a geografia, eu uso também a área experimental, trabalho com erosão. Mas a geografia, por exemplo, que é o meu curso, ela não precisa de uma fazenda experimental. Mas A agronomia precisa, se tiver, melhor. É. A agronomia precisa. Quando chegar para avaliação, deixa eu avaliar aqui o curso, eu preciso ter uma fazenda. Hoje a gente está um pouco inseguro nisso, porque a gente precisa cercar a fazenda também. Ah, mas cercar, vai passar um arame farpado? Não é só isso. Eu faço um experimento, está lá o professor lá plantando milho. Ele planta o milho com 3 variações diferentes, ou 3 tipos de adubagens. Uhum. Aí vem um cara, me pula lá e começa a andar e roubar os milho. Ou mesmo só de andar, ele contamina o local. O cara vai lá e joga uma outra coisa em cima. vai ter que com segurança. Então, o local vai ter que ter os porteiros para cuidar do local e tem que estar cercado de modo a evitar que as pessoas entrem. Sim. Pode haver a contaminação aérea, isso acontece. Né? Então, voou uma sementinha, não sei o que, caiu e contamina a pesquisa. Mas isso É de alambrado. isso é irrisório, tem que ser com alambrado. Mas é irrisório em vista, por exemplo, de uma alteração humana. Então, chega no local, pisou ali, ele já tem muita coisa que você vem trazendo desde a cidade e você pode contaminar tudo. Rapaz, Então, então vai segurança. crescendo, hein? Vai laboratório, fazendinha, não sei Olha, o falta quê. muita coisa, mas a gente cresceu muito. Então, por isso que eu falo, eu tenho que ter a seriedade de reconhecer os avanços que nós tivemos. De dar a cara a tapa, e o tanto de tapa que a gente leva. Eu e a Carol, a gente leva tapa todo dia. Mas... Não, e eu tenho que brigar por causa do papel higiênico e te abandonar. E tem que brigar também por causa do papel higiênico. Mas não é brigar, não. Isso a gente não tem dificuldade, só tem que ir lá buscar. Então vai lá, geralmente vai, a gente tem uma caminhonete. Quando, dependendo da situação, vai com a caminhonete, dependendo, vai com o ônibus. O ônibus cabe um pouco mais, não é tão próprio, mas aí ele vai vazio, a gente coloca um monte de coisa. Volta abarrotado. Às vezes vai com a van também. Aí a hora que vai também, volta o papel higiênico com 5 anos. Volta. E eu incrível que tem uma coisa que eu penso, nossa, o pessoal deve achar que a gente que mais faz é usar papel higiênico. Não tem. E aí a gente foi, foi uma visita que eu fiz na UENG de João Monlevade. Eu gosto de conhecer as outras unidades para conversar com os diretores, ver os problemas deles, passar os nossos, né? E a gente aproveitou, eu fui no almoxarifado da UENG, eu já tinha ido outras vezes, mas não tinha entrado muito lá para dentro. E eu entrei, gente, tem razão deles dar tanto papel higiênico pra gente, lá tem muito mais, lá eu Lotar. muito papel higiênico. E recentemente perguntaram pra gente se a gente queria. Eu falei, não queremos. Aqui tá lotado. Porque lá estava precisando de desafogar Aí um pouco o entra a lugar. sala, que você tem que ter uma sala para depósito. A gente tem uma sala hoje que é só almoxarifado. Só que ela não tá pequena. Ah lá. Mas eu quero passar para cima. Algumas coisas a gente não usa com tanta frequência. Então, verticalizar o depósito, porque não dá para gente ocupar tantas salas. A ideia nossa é passar para uma outra sala que é maior. E ainda assim eu quero juntar os armários, que hoje são para o depósito, e também utilizar a parte de cima dos armários e subir um pouco mais o que tem lá em cima. A gente está fazendo muita coisa, tem muita coisa ainda por fazer. Sabe? Quais são os setores assim que são de extrema importância que ainda não foi terminado assim dentro do campus, assim, dentro da unidade? Eu não vou dizer de setor, eu tenho um ponto fraco hoje muito grande, é a energia. Energia. A energia hoje, total, nós temos um transformador de 300 kVA. A cota que a gente utiliza é 200 kVA, mas é um transformador. Depois você chegar na sua casa, em vez de você chegar
e colocar ali o padrão, e você tem uma caixa de disjuntor, você põe um T. Você pega a energia do vizinho e põe um T, e do seu T você esparrama para a TV, para o chuveiro, para a geladeira. É esse transformador. Tudo está nesse transformador. E nós temos um problema, a nossa energia é muito instável. Quanto mais distante do transformador, óbvio, a energia ela se perde também, fica pior. Nosso gargalo hoje é resolver o problema elétrico. Primeira coisa, eu preciso de um projeto. É porque ficou grande demais, né? Ficou muito grande. Primeira coisa, a gente precisa do projeto. Nós investimos muito em projetos. Então, quando você fala aquelas obras, nossa, dá nem para saber quanto que vai. Dá para saber, a gente já sabe. Nós fizemos um projeto, que é um projeto de diagnóstico, é o levantamento de custo. Quanto que vai gastar com cada prédio daquele que foi saqueado, foi abandonado? A gente tem esse levantamento minucioso. Tem uma empresa apropriada que fez isso. E aí nós temos também o projeto elétrico que já está para ser entregue. Previsão amanhã, dia 11. Eles tinham prometido entregar para a gente amanhã. Vamos ver se vai vir. Com esse projeto elétrico, a gente já vai voltar no Poder Judiciário. A gente já vai solicitar. A gente precisa colocar uma rede de transformadores interligados por uma caixa de energia, uma série de Fazer o coisas. serviço certo. Fazer Não algum é que o serviço serviço organizado. foi errado, é que cresceu muito a WEG, né? Ninguém esperava isso tudo. Ele cresceu muito, mas mesmo assim, se a gente for ver, por exemplo, o pessoal vem falar, cadê o projeto? Você vai ver o projeto lá era muito monstro. O projeto lá, na hora que dava para abastecer, era a cidade ali. Então não precisa daquilo tudo. É gigante ainda assim o que nós vamos fazer. Então ficam alguns milhões de reais para a gente resolver esse problema elétrico. Então esse é o primeiro que a gente vai resolver. Depois disso, não é que os outros não são prioritários, mas a gente quer resolver o problema dos laboratórios. Hoje nós temos 3 blocos lá que são 80% prontos. O pessoal, felizmente, não roubou muito nele. Roubou, mas não foi tanto. Então está 80% pronto. A gente quer terminar esses 3 laboratórios. E aí todos os cursos, todas as pesquisas vão ser nesses laboratórios. Tem laboratórios ali naqueles prédios, uns prédios amarelos, a gente fala de temático, mas agora a gente não usa essa expressão. São os blocos C e D. Neles também já tem laboratórios hoje, que são colocados no bloco administrativo. Nós também instalamos lá alguns laboratórios. Nós estamos com 4 salas grandes, que são laboratórios, com equipamentos de ponta. Recentemente nós recebemos um equipamento. O professor Wesley até me explicou para que o menino servia. Mas eu sei que ele é um equipamento de micro-ondas. Você faz o que o micro-ondas faz. Só que ele custa por cerca de R$500 mil. E ele faz isso com muito mais eficiência, né? Não dá pra você pegar o seu de cozinha para fazer aqui. É um micro-ondas caro e eficiente. Qual que é a função dele que ele faz? Ele decompõe materiais. Então, você põe lá, ele derrete o material e faz alguma coisa lá que é para pesquisa. Uhum. É igual a gente tem o ICP, que ele decompõe por fogo. Só que a leitura da chama do fogo que aquele material produz, o sensor capta e te fala qual que é o produto que você tem ali. Qual que é o valor? Cerca de 1 milhão, 1,5 milhão, esse rapaz. Nós temos um espectro fotômetro que também trabalha de maneira semelhante. Nós temos uma série de equipamentos legais que já estamos organizando. Alguns, o cromatógrafo já está em uso. Já consegui fazer muito tempo que estava parado. Já está em uso. Vários equipamentos. Nós temos Esse equipamento esse foi comprado para a WEG ou foi para a Hidroex na época? Muitos deles eram do Hidroex, mas nós, na nossa gestão, já compramos muitos equipamentos para o WEG também. Nós compramos só para o WEG, já veio mais de 20 milhões de recursos em equipamentos e tudo. E desses do Hidroex, alguns nós já colocamos, alguns ainda pretendemos colocar em uso. Um exemplo, o ICP, falta muito pouco, mas vai ser colocado em uso, espero que desse ano. O cromatógrafo já foi colocado em uso, o espectrofotômetro, se tudo correr bem, esse ano vai ser colocado em uso. E nós fizemos compras de drones, fizemos aquisição de drones também para atuar na área de geoprocessamento, principalmente na agricultura de precisão. Então, por exemplo, o drone ele vai ter um sensor, que é o mesmo sensor que tem no satélite. Ele tira uma foto. O nosso olho, nós enxergamos, a gente chama de espectro visível. Toda coisa, essa caneca aqui, ela emite, ela reflete. Não só luz, ela reflete ondas. Se eu tiver uma capacidade de receber essas ondas, eu vou enxergar. Nós só enxergamos espectro visível. Ninguém aqui, por exemplo, enxerga calor. Vai falar com o drone ver. O drone vê. Uma cobra vê. Qualquer cobra, ela enxerga o que nós enxergamos. Não, mas a gente enxerga calor.
Se estiver morto, ela nem te dá moral. Se tiver vivinho, um ratinho lá mexendo, ela vai ver uma bola de calor e vai lá e crau. É a mesma tecnologia, só que ela é toda artificial. E é calor. Ele vê calor, ele vê, por exemplo, eu tô numa plantação de cana e teve um ataque de nematóide. Ela consegue ver onde está o ataque de nematóide. Você mapeia, você vai lá e consegue pulverizar só no local específico. Eles viram o nematóide debaixo da terra? Não é exatamente debaixo da terra. O nematóide, a presença dele no solo, ele altera o solo. E altera a planta também. Então ele vai ver essa alteração que às vezes no nosso olho a gente não vê. Então, queimadas. Nematóide é aquele bicho que a gente entrevistou. Por isso que eu lembrei dele, ele fica debaixo da terra. Lá em Rio Claro tinha um rapaz que tinha um apelido de nematóide também. O pessoal gosta desse nome. E eu nem sei o que nematóide faz, não é minha área. Eu sou geógrafo. Aí, eu tô É porque o pessoal preocupado. da cana fala muito de nematóide. O outro pegar também falou, Foi né? o desperto, né? Eu tô preocupado com o preço desse drone aí já, porque se eu ver esse drone disso aí, eu vou te falar pra você. O drone, ele não é tão show assim. O que vale mais são os sensores dele. Sensores. Então, por É exemplo, algo que você implanta nele, que você vai colocando? isso. Você coloca a câmera, vem acoplada com vários sensores. Hoje você vê, por exemplo, pessoas que fazem imagens lindas de frutal, os profissionais mesmo com os drones, para eles talvez não seria tão importante. Então é diferente, ela não dá uma resolução, às vezes, no espectro visível, talvez nem seja o mais top, mas o restante ela faz. O negócio é o sensor que você coloca. Nós estamos também com uma torre monstra meteorológica lá, agora com 15 metros de altura. Uma torre. Vai buscar meteoro agora? Não, meteorologia não tem nada a ver com meteoro. O que você vai fazer agora? Ela marca, é uma torre de coleta de dados atmosféricos. Ela é automática. Então, por exemplo, choveu. Quanto choveu? Na minha casa eu tenho um pluviômetro. Eu vou lá, pego o beijo, quanto que deu, jogo a água fora e põe de novo. Não, ele mostra no momento que a chuva está ocorrendo. Ele tem um sensor que quantifica a chuva. Então, a quantidade de chuva, temperatura, pressão do ar, umidade relativa, umidade absoluta, a incidência de raios solares, como é que está a insolação, tudo isso, esse equipamento é uma estação climatológica automatizada. E ela precisa de uma torre de 15 metros de Pode altura. abrir um negócio de clima-tempo da UENG. Mas exatamente, nós temos. E ele vai ser interligado ao INMET. E com isso, os dados, por exemplo, hoje, a cidade nossa, mineira, mais próxima era Campina Verde, com uma torre. Hoje nós temos, Frutal tem. E Já não dá só pra- Frutal, em Aparecida de Minas a gente botou uma menor, tem uma rede, a torre principal e mais 5 redes menores. E a usina tem também? A usina possui a dela, Sim. com uma grande qualidade, só que ela é a função para a usina, ela é diferente. Então, essa nossa, não. E os dados, eles vão, por enquanto, ainda não estão no site do INMET, mas a gente tem, tudo passa por um tempo de confiabilidade, Sim. mas os dados, eles já estão sendo disponibilizados no Instagram, que eu esqueci agora, seria legal fazer a propaganda do pessoal. Você não usa, né? Mas Aí todo você mundo não vai Instagram. crescer, né? Eu odeio Instagram. Então fica meio difícil. Eu só sei o Instagram da UENG, @unidade frutal. @UENG Unidade Frutal. Esse é o Instagram da UENG, segue lá. Tem o Instagram da estação. Da estação, tem. É um trabalho feito junto. A professora Daniela Fuso, ela é a coordenadora, mas também tem os professores de sistemas de informação. O professor Ivan também faz parte, o professor Sérgio Portari, o professor João Fischer, que não é de sistema de informação. Ele é da agronomia também. Ele também faz parte. Temos mais alguns professores. É uma rede também de professores atuando. A gente coleta esses dados eles vão sendo disponibilizados. Então isso é muito legal. Está no começo. Fala assim, nossa, é muito legal? Ainda não, tá muito no começo. A professora Daniela já está ficando careca já de tentar organizar tudo e ela está arrasando. Mas é a fase inicial ainda, né? Então tem muita coisa ainda. E são exemplos, tem muita coisa. Como é que vocês planejam isso? Porque tem ideia pra caramba, velho. E outra, eu imagino que você já deve ter planejado isso por daqui. A UENG daqui 4, 5 anos deve estar totalmente diferente. Espero que sim. É um planejamento que vocês fazem, é uma coisa que vai aparecendo e... Não, tem um planejamento. Cada gestão, né, na minha gestão, eu e a Carol, quando conversamos, nós já fizemos um planejamento. E, por enquanto, está seguindo o planejamento. Mas algumas outras atividades, elas vão surgindo sim. Porque uma depende da outra.
Não dá para a gente planejar tudo com grande facilidade. Uma depende da outra. Mas na nossa profissão, pesquisador, é mais tranquilo esse tipo de planejamento. Os projetos científicos, essas aquisições, já é um pouco da profissão nossa. A professora Daniela Fuso, ela é geógrafa também, como eu. Ela atua na área de geoprocessamento, o mapeamento é com ela mesma, mas ela gosta também de clima. Então, ela foi para essa área de clima e aí ela tem feito já um monte de trabalhos lá. Ela coordena o curso de geografia também e é próprio nosso. Então, para nós não é tão difícil assim para quem é da área. Eu já pesquiso aqui, já trabalho, já atuo, já consegue dar as cacetadas mais fácil. Interessante esse trem. E aí, isso aí tudo que vocês fazem reflete em Frutal. Ué. Frutal não tinha uma torre dessa, agora vai passar a ter. Frutal já tem. Ela tava com. A gente ficou com uma estação menor. Essa menor já era um top. Então agora a gente está com maior que ela consegue captar. E pegou a menor e pôs para a menor a gente põe nos lugares. A Aparecida de Minas a gente está com uma também, muito top, lá também num terreno que a prefeitura organizou. Então fizemos uma parceria legal com a prefeitura, que organizou toda a situação para a gente montar também lá e formar essa rede. E vocês podem fazer renda dessas coisas para a universidade? Renda não. Nesses casos, vocês não podem vender nada. Alguns dados, dependendo da situação, pode ser vendido, mas nós como ENG, nós não recebemos dinheiro. Nós não recebemos. Quando é pago, você cria uma DAI, um documento de arrecadação estadual, mas isso vai para o Tesouro. Isso vai para o colo só do governo. Vocês não ganham nada. Podemos ter uma fundação de apoio e trabalhar com a fundação, aí a fundação gerencia o dinheiro. A gente nunca fica com dinheiro. Aí o dinheiro vai para a fundação, mas aí a gente consegue gastar aquele dinheiro. A fundação dá o ENG Frutal. Aí pode. Pode ser uma outra fundação e ela organiza o dinheiro. Mas o dinheiro vai para vocês, ou vai para o... É como banco, né? Ela fica lá e eu posso gastar. Eu só nunca vou pôr a mão nele. Sabe? Mas você vai saber que outra pessoa pode gastar sem ser o ENG. Não, só o ENG. Nesse caso, não. Dependendo da situação, não. Se ela vai para a fundação de apoio, não. Aí ela fica restrita. Porque você pode fazer essas análises aí de água, de não sei o quê, pode... A ideia é fazer a prestação de serviço para a região toda. Essa é a ideia. Nós já temos equipamentos. Mas você pode ganhar dinheiro em cima disso e melhorar o ENG cada vez mais. Podemos. Isso a gente pode. E não ficar esperando só do governo para fazer alguma coisa. As universidades já bem estabelecidas já fazem isso. Então, é um novo passo da universidade que a gente quer realmente buscar. Porque a gente consegue caminhar com as próprias pernas e muita coisa? Consegue. Então, por exemplo, laboratórios, eles geralmente são mantidos com os recursos gerados pelo próprio laboratório. E sem falar que, às vezes, por exemplo, tem muito comum, um professor vai fazer um projeto, né, e ele recebe o recurso. Parte daquele recurso acaba organizando e fazendo a manutenção do laboratório. Que não deve ser nada barato. Não, os seus equipamentos são caros, muitas vezes a manutenção nem é brasileira. Muitas vezes o equipamento ele não é nacional. E aí você vai esperar o governo para isso, o laboratório vai ficar parado. Ou não? A gente faz, por exemplo, eu tenho um equipamento que precisa de manutenção a cada 3 anos, já tem que colocar agora. Já faz uma organização para essa manutenção. Ou, por exemplo, igual na UEM, o grande problema que a gente tinha, ainda temos, situação que tem que ser resolvida, que era a manutenção de ar-condicionado. Muito ar-condicionado ali. Cada vez que um queimava, e às vezes, por exemplo, era emergencial, tinha que... Laboratório, a temperatura tem que ser controlada. Isso é uma emergência quando queima. Mas aí, para pedir para Belo Horizonte, vai fazer o levantamento de preço, faz 3 orçamentos. Aí o cara não quer te dar o orçamento. Por quê? Porque ele quer que você... Não, eu não vou perder meu tempo dar o preço, você não vai fazer comigo. E eu vou pegar o preço com 3 e eu vou ter que pegar o mais barato. Mas eu sou o melhor, o mais barato é o mané. É o mais barato, é assim que funciona na instituição pública. Recentemente nós tivemos uma situação que, para mim, eu fiquei muito triste. Ocorreu uma situação lá e contratamos, via licitação, uma empresa para fazer toda a linguagem visual da universidade. Então, teve uma licitação, ganhou, perdeu. E outras empresas, depois a gente foi ver orçamento, fazer outras coisas, separadas, onde a gente consegue já falar com o pessoal. E aí, coisas menores, a gente consegue, às vezes, até intermediar, se for por pronto pagamento, alguma coisa. O pessoal achar ruim porque a gente não deu preferência para eles. A gente não pode. Se eu der preferência para um, eu vou preso.
Literalmente, eu vou preso. Eu posso ser preso porque eu favoreci uma empresa em relação a outra. Só o fato de eu chegar e falar, olha, tá aqui, se você der tanto que o seu valor, você vai ganhar do outro. Se eu der informação privilegiada, eu posso ser preso. Muita gente faz isso e corre o risco. Eu tenho uma garantia, ninguém nunca me ofereceu nada errado porque não tem um lado. Ele nunca fala, da construção, tem uma porcentagemzinha, não tem nada, é zero. Vai ter que fechar. Não, o cara vai ter, não interessa, ele ganha, no papel ele é bom, não tem nenhuma pendência, apresentou os documentos, E o preço dele tá barato. o preço é o mais barato, é ele que vai fazer. Isso é assim, é claro isso, né? E não tem nenhum recurso que você entra para falar assim, o cara. Não, se for ruim, igual tem uma situação aí que eu não posso falar isso no ar, mas tem uma situação que estão oferecendo um serviço de má qualidade lá na mãe. E a pessoa fala, não, mas eu fiz o serviço, tá ali, ó. Aí eu olho, o serviço não tá, não é aquilo. Nota, visivelmente, a olho nu você vê que não foi feito. Não adianta falar que foi feito. E o que eu faço agora? Felizmente, não sou eu que tiro o dinheiro do bolso e pago, mas sou eu que autorizo. Eu não autorizo. Então, se por acaso tiver alguém desse, às vezes o pessoal está sabendo que está dando um ranca-rabo lá de uma empresa lá. Não vai receber se não fizer. E se fizer, vai ter que fazer aquilo que está no contrato. O contrato está para fazer X. Você vai fazer X, não é para fazer meio X. Não é para fazer uma coisa cagada. Tem que trabalhar direito. Uma vez eu vi uma licitação tinha isso. Se é porcelanato, é porcelanato. Você não põe cerâmica que você não vai receber. Exatamente. Não pode tapear. Então você tem um poder de travar o pagamento. Eu posso Quando travar. o cara não resolver, Felizmente, aí o pagamento é a gente que libera ou segura. Porque eu vou alguma coisa tem jeito de você fazer. Eu respondo por tudo. Recentemente nós tivemos alguma situação, né, com os professores também, o que significa ser responsável por alguma coisa. Eu sou responsável por tudo que acontece na UEM. Tudo que acontece lá, ruim, eu vou ter é que bom. responder. Não quer dizer que é minha culpa. Se um meter a mão na orelha do outro, eu vou responder. Mas não quer dizer que eu que vou pagar o dano. Mas eu tenho que me responsabilizar, né? Nesses casos, assim, para nós também é gestão de qualidade quando você acompanha. Então, eu preocupo muito de estar perto com o que tudo está ocorrendo. Mas eu sempre estou perto? Às vezes estou. Então, às vezes estou, às vezes eu vou lá dentro da obra. Eu adoro obra ainda, tenho sangue pedreiro ainda. E é bom mesmo. E eu gosto. Mas, às vezes a gente delega, o pessoal vai e acompanha também. E aquilo que o pessoal entende como enjoado, chato, é o que precisa. Então, na função pública, você está cuidando com dinheiro? Você recebe quanto? Não, é diante de todos nós. Tem impostos ali, tem investimento da população. Então, tem que cuidar daquele recurso. E eu não vou deixar me passar para trás, né? É pior a gente mexer com o dinheiro dos outros que com o da gente, né? Porque com o da gente é da gente, a gente fala que Eu não sei, eu sou tão mão de vaca que a minha esposa me educou, agora beijo para André, mas ela melhorou muito. Eu era muito pão duro. Tem um lado bom, né? Você junta um dinheiro que de repente você não vai levar para o cemitério. Mas, por outro lado, é bom a gente curtir um pouco, tem que gastar um pouquinho. Mas eu não sinto, dependendo do que eu não gosto de gastar, não. Na faculdade saía eu e a Eliane fazer compra, ela adorava. E eu odiava, tinha que comprar uma calça, gastava quase rasgada. E eu odiava ter que gastar. Era mão de vaca dá mesmo. um trabalho para ganhar, você vai comprar uma calça, nossa. É uma situação estranha, mas eu evolui muito nisso. Hoje eu já ando gostando de gastar um pouquinho. A gente não tem, mas vai gastando. Mas a gente tem que aproveitar. Da vida, a gente leva as lembranças boas e o que a gente viveu. Evoluindo todo dia. Quando que vem a próxima... Não é inscrição lá da UENG, como é que chama? Vestibular. O vestibular? O vestibular sempre acontece em janeiro, mas dessa vez a UENG vai tentar, e eu acho que vai conseguir, fazer em dezembro. Dezembro? Dezembro desse ano. Então a gente está contra o tempo, correndo para resolver um monte de coisa. Já faz um anúncio então aí do vestibular. Não dá para fazer ainda sem oficial, não, tá tentando. Mas por quê? Muitos dos vestibulares nossos, eles chocam com de outras universidades. E aí o pessoal, às vezes, o cara fala, eu queria prestar o outro e prestar na UENG. Aí onde eu passar, eu vou entrar. E às vezes choca a data, a pessoa não vai. Então muitos em janeiro entram em choque com a gente. Então a ideia é adiantar um pouquinho para evitar esse choque
e a gente conseguir otimizar mais. Quando que a grade de curso da UENG vai aumentar? Tem curso previsto para vir? Tinha. Esse é um problema. Hoje nós estamos com uma situação, o governo tem recentemente nos lembrado, nós entramos nas restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. O que ela quer dizer? Chega um tanto de recurso que o governo arrecada, você pode gastar com funcionalismo público. Passou daquilo, você não pode gastar. Segundo isso, né? Que é o professor. Também, mas professor, todo mundo que trabalha, né? Que recebe recursos humanos. Todo mundo que é funcionário público recebe recurso, né? No caso aqui estadual, a UENG é estadual. Nós estamos no limite, a gente não está conseguindo contratar mais ninguém. Sempre que eu vou contratar um professor é porque um outro saiu. Eu não consigo, eu estou hoje pro tal, tá com 90 e poucos professores. Ah, mas vai ser bom se eu ficar com 120. Impossível. Eu vou ter esse mesmo número. Até não é só número, tem o número de horas de trabalho, tem todo um cálculo que a gente trabalha ali na UENG. O professor dá horas-aula, então tem todo um cálculo. Mas eu não consigo mais nenhuma, zero contratação adicional. Zero contratação. Um outro professor uma vez falou, olha, E como resolve isso? a Minas tem que arrecadar mais. Então tem que aumentar a arrecadação para a gente conseguir. Então, isso aí você Então, esquece. Aí entra naquele outro negócio, tá? De criar o próprio recurso para a própria UENG. mas eu não posso, por exemplo, professor, eu não posso contratar fora, não vou pagar do meu bolso, porque eu ganhei na Mega Sena. Não posso. Não posso, não existe isso. Eu posso comprar, eu vou doar para a universidade um carro, vou doar uma casa. Você não doa pessoas. Aqui, fulano aqui, ó. Não, eu ganhei na Mega Sena, eu não vou receber, eu vou trabalhar de graça, e aí no meu lugar contrato um outro. Isso também não pode. A regra é clara e ela tem que ser seguida dentro da universidade pública. Então não pode ter muita gambiarra, por mais que relacione dinheiro. Então, os cursos novos só vão sair quando a gente tiver professores novos. Então, hoje, nossos professores, a maioria deles, estão saturados com a carga elevada de aulas. Não dá pra você falar, mas o professor ali ele vai dar aula nesse curso e ia dar no outro, mas ele já está lotado aqui. Isso por quê? Porque o professor é só, mas espera aí, ele dá aula a semana inteira? Não. O professor da universidade, ele trabalha com ensino, com pesquisa ou com extensão. Falo ou, porque tem professores que trabalham com pesquisa e extensão. Geralmente quem gosta de um não gosta do outro, mas tem gente que gosta dos dois. Eu não gosto muito de extensão, não sou muito bom. Fiz um projeto de extensão uma vez, foi muito legal, mas eu me senti meio fora da casinha. Então eu prefiro trabalhar com pesquisa. E tem gente que trabalha mais com extensão e não curte muito trabalhar com O pesquisa. que é essa extensão? A extensão, o próprio nome indica, é uma extensão da universidade. A universidade ela sai de lá e vem para a cidade, para a sociedade. A hora que eu estendo o meu trabalho para a sociedade, vou te dar um exemplo. Recentemente nós adquirimos um imóvel próprio, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas. Então os alunos do direito, eles fazem um estágio no Núcleo de Práticas Jurídicas e eles atendem a população carente. Essa é uma atividade de extensão. Aquele serviço que ele está aprendendo lá na UENG, ele está atendendo a população e passando as orientações jurídicas para o pessoal. Então, essa é uma prestação de serviços. Nós temos outros projetos de extensão, tem projetos de integração, projetos experimentais de alimentos que se fazem. Então, tem muitos tipos de projetos que você vai na sociedade. Na geografia, nós tínhamos um projeto que era muito legal, era um projeto de ensino, mas para mim tem muito a ver com extensão, que eram monitorias que os alunos eles também desenvolviam, mas esse projeto, infelizmente, acabou nas escolas estaduais. Então, os alunos vinham e auxiliavam os professores com algumas atividades também. Era o projeto PIBIC. Então, a extensão é exatamente isso. Quando você sai da universidade e vai para a sociedade oferecer o seu trabalho. A extensão pode ser gratuita e também pode ser remunerada. Tem prestação de serviços. Mas aí não tem valor para a sociedade. Muitas situações, por exemplo, no núcleo jurídico, Não tem valor. não tem, ele não paga. O atendido ali, ele não paga. Mas podem haver outras situações de projetos que, dependendo do custo, ele pode ser cobrado. Mas é um valor muito menor. Então, geralmente, quando a universidade recebe por algum trabalho, é um valor muito menor do que você pagaria em uma situação privada.
Interessante, isso eu tô falando pra você. Quanto mais a UEM cresce, mais a sociedade ganha benefício. É bom para a sociedade. O pessoal estranha um pouco, na Unesp o pessoal estranhava, mas o bairro inteiro, eu morei no Bela Vista, lá em Rio Claro, e o bairro inteiro era influenciado, é um bairro, acho que a cidade inteira era influenciada pela Unesp. E Frutal hoje já é influenciado pela UENG também, mas ainda não tanto, não tanto. Quando uma pessoa, por exemplo, não sabe que a UENG é gratuita porque não cobra mensalidade, ela ainda não influenciou tão bem a sua vida. Eu, por exemplo, eu já sabia que a Unesp era gratuita, mas eu não tinha a compreensão de que eu podia já. Eu terminei o terceiro colegial em 95. Em 96 eu podia já ter tentado o vestibular. Só que eu não tinha essa ideia de que era capaz. Eu pensei, pô, eu sou filho do pedreiro com a costureira. Não estudei em uma escola particular, não tenho aquele cursinho top. Eu agora não estou preparado. Eu fiquei 3 anos cozinhando galo. Isso foi o que você pôs na cabeça. E como é que você tirou? Sei lá, foi. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou caçar alguma coisa. E aí, eu lembro que a gente trabalhava numa casa, a gente estava fazendo uma casa lá no condomínio Lago Sol. E aí a gente ficou muito tempo lá, a gente foi desde o alicerce até finalizar a casa, a gente estava lá. E meu pai tinha um Fiat 147, a gente ia para lá todo dia com os pedreiros e eu levava meu material para estudar. E eu ia estudando no carro para lá o tempo inteiro. Eu já tinha feito 1 ano de cursinho. Porque eu falei, eu tenho que relembrar porque eu já tinha esquecido tudo, eu fiquei 3 anos parado. E aí até relembrei, mas aí você precisa estudar para competir com os outros, porque as vagas são limitadas. Eu não queria geografia, eu queria arquitetura. Eu já trabalhava de pedreiro, curtia desenhar. Eu desenho ainda, parei de desenhar, mas se precisar de arranhar, a gente arranha. Eu desenhava só natureza morta. Eu gostava de desenhar casa, cadeira, mesa, essas coisas. E eu já tinha desenhado em casa, em Frutal, foi levantado esse projeto meu. Eu fiz o projeto, a minha casa, fui eu que desenhei. Aí eu até passei pro engenheiro e falei, ó, é isso aqui que eu quero. Eu tenho o maior orgulho de eu ter feito ali do meu jeito. Depois... Fez vestir no AutoCAD e fiz. Mas dá pra fazer, e o AutoCAD é uma delícia de mexer. Depois, não, aí fiz mais coisas na minha casa, eu já contratei o Lights fez o fundo lá, eu tô seguindo agora o projeto dele. Mas aí, a gente queria, mas não foi, então agora vamos seguir quem foi. Mas, depois, não é que eu desiludi da arquitetura, não, eu pensei, porque e aí vem do TDAH. O que você gosta, o que você odeia, você odia. Então, eu só gosto de geografia e história. Não gosto de mais nada. Todo o resto é uma tortura. Geografia. Não, a Unesp é pública, eu não paguei. A questão é, a concorrência da geografia era menor do que da arquitetura. O que eu pensei? Eu faço geografia e depois, ali fazendo a geografia, vou formar, vou dar aula, aí eu faço arquitetura. Aí eu apaixonei na geografia, falei, não quero arquitetura mais não, tô nem aí não. E hoje eu tô na geografia e não me arrependo de jeito nenhum desse caminho, sabe? Não de jeito nenhum. Não sei, de repente, vai que eu seria um arquiteto ganhando mais grana ainda, tudo, mas tô feliz. Eu faço o que eu gosto. Mas na geografia, o pessoal acha que é uma coisa só. Não. Tem geografia física, eu dou aula de geomorfologia. Quê? Que é análise do relevo. Eu só analiso o relevo. Calma. A parte de cima, onde você pisa no chão, é relevo, é a casca do planeta Terra. Eu trabalho com isso. Eu não gosto de geografia humana, por exemplo. Eu acho um saco. E ter as aulas de geografia humana foi um terror para mim também. Então, eu sempre dedicava no que eu gostava. Quando eu não gostava, abandonava. Hoje eu estou mais responsável um pouquinho, tenho que fazer um pouco de coisas que eu não gosto também. Na vida a gente faz mais do que não gosta Do que gosta. Só a diferença é o que você não gosta, você faz achando ruim, o que você gosta, você faz com muito tesão. Vai ter que fazer os dois, não Tem que fazer os dois, faz mais do adianta que jogar gosta. pra sexta-feira, pergunta. A gente acaba jogando, né? Gabriel, tem alguma pergunta aí? Alguma coisa? Um cara perguntando como você começou a se interessar pelo tênis. Quem é o Livel? Garotinho. É o Livel, abraço, Livel. Olha, o tênis é engraçado. Pra eu pensar no tênis, eu tenho que lembrar do karatê. Meu Deus, quem Esse é o estranho, né? Porque e na verdade, a galera do TDAH,
e eu não tem como não ficar lembrando disso, a gente sofre bullying pra caramba. Na escola é um saco. A gente fala, ai, o povo é mimizento, agora chama de bullying. Antigamente era legal o cara da puta que tá fazendo bullying. O moleque tá lá. Tinha um cara, não era turco, era libanês, que era colega nosso na 8ª série. Não vou falar nome não, que às vezes essa droga tá assistindo. Mas eu tenho uma vontade de repetir algumas coisas nele. O cara vinha por baixo, dava com essa manchete do vôlei, dava na bunda da gente. De baixo, parecia que doía imensamente. Eu desejo mesmo pra ele hoje. Na bunda dele. Meu sonho. Mas não podemos, não diga não à violência. Mas a gente não pode fazer tudo o que quer. É uma propensão muito grande. Eu sempre sofri bullying em muita coisa. Na educação física, eu odiava, porque eu era um perna de pau. E eu sofria bullying até de professores. Nossa Eu montava o time, assim, tinha os menininhos bons e o time dos pereba. Eu sempre era dos pereba. Isso não é educação física. O próprio nome indica educação física. É educar fisicamente a pessoa. Então você vai ter amor pela educação física, pela atividade física, sem necessariamente você ser bom. Então, você vai jogar bola, você vai jogar bola. Se você for bom, você vai jogar lá no time lá. Não vou falar nome não, o pessoal de um outro time ou outro apela. Vai jogar no time profissional, vai lá o olheiro te ver. Essa é outra história. Na escola, não pode ter o preconceito. Deixa o perneta também jogar futebol. E aí, você chegava, corria, cansava, né? Nossa, o professor tá doendo aqui. Ah, molão. Eu sempre fui muito ruim em quase tudo de esporte. Sempre fui muito ruim. Vou lá, o Elivelto jogou comigo, ganhou de mim também, mas... também sou 20 anos mais velho que ele. Então aí, leva Mas- quem ganhou do você. O Eliveltinho é bom. Mas o Karatê foi o que me trouxe autoestima. Eu sempre achei legal o Karatê. Sempre achei legal. Quando eu fui fazer o Karatê, eu pensei, eu nunca vou ter a faixa amarela. Vou ficar na branca, tá bom, só de fazer é legal. E eu comecei já beirando os 40 anos. Eu comecei depois de velho, já mais entrevado, e melhorou demais, assim. Eu inventei de competir em Rio Preto, levei um socão, mas é que no Karatê o golpe não é dado. Se você dá mesmo pra valer, você é punido. Você só tem que simular o golpe. Se a gente quiser bater, a gente bate, mas não precisa. Então, você pontua, né? É igual se você esgrima. Mas eu ganhei de 8-0, que eu tomei e não valeu. Porque você não pode dar pra valer. Quando você tá competindo, você tem que saber também dosar o seu golpe. Então você dá o golpe sem fazer o dano pro cara. Se você faz e deu o dano, é porque você não é um cara bom. Você sabe controlar a sua força. Tem a ver também a questão do controle. O karatê tem muito disso. De controlar, de dosar a sua força. E aí, eu comecei, quando eu peguei a faixa amarela, eu falei, caramba. É a próxima, depois da branca. É a depois da branca. Eu já me senti o Superman. Ah, eu sou melhor do que o outro. Não, eu me senti o Superman. Eu sou capaz. Então começou ali. Depois disso, um esporte que eu sempre tive muito bullying, até quando eu frequentava a igreja, o pessoal ia jogar vôlei, joga na mina, né? Jogar a bola nele é ponto garantido. Até lá eu sofri o bullying. Passei a jogar vôlei com o pessoal da UENG também e lá era pior de todo jeito, mas era um pior com mais qualidade. E depois disso, eu assisti os jogos de tênis, eu adoro assistir tênis, adoro. E eu aprendi os movimentos de ver. Eu falei, eu vou tentar. Eu comprei a raquete, era a pandemia, não tinha nenhuma quadra disponível em Frutal na época. Fiquei jogando bola no muro, de vez em quando caía no vizinho. E fiquei batendo na raquete. E peguei o gosto. Resolvi brincar, jogar, e aí tem uma turma muito legal de tênis hoje. Só os caras. Tem uma turma boa ali, tem o Boi, tem o Joseph, que chegou até há pouco tempo, mas está arrasando, tem Robão. Eu aprendi com o Lightson, a gente joga também o Lightson. O Bob também jogou com a gente, só que o Bob é mais bundão, não joga direto. O Bob gosta mais de fazer. O Bob gosta de fazenda, então ele não acompanha tanto tênis. Mas o Light é arquiteto. Então a gente joga bastante, cara de primeira também. E isso pra mim dá muito prazer. Então eu jogo quase todos os jogos aí lá, depois não, acho que tem o Aricatuta que é mais velho que eu. Tem o Dalto também, que é mais velho que eu. Todos eles jogam muito melhor do que eu. Mas só o fato de jogar eu acho muito bom. Então eu jogo, eu já entro sabendo que vou perder. Recentemente joguei com a menina, mas é uma mulher, né? A Kátia.
Nossa, que lindo que eu fui ver ela jogar, ganhou de mim, óbvio. Mas eu adorei. E é isso que é a educação física, né? Você jogar, você está praticando atividade física, se ganhar, ganhou. Eu tenho que evoluir muito, ela joga mais tempo que eu, ela é mais nova que eu, 50 anos. E joga mais tempo do que eu. Então eu comecei depois de velho, ela e outros, né? O Veltinho também é velho, o Veltinho já tá lá. Veltinho é nos velho. 40. Mas Isso isso é legal. O que eu tenho de raquete, eu fixei meu braço pra trocar. Mas é caro, mas não. Mas tem as baratas também, não tem? Não presta, né? Ih, virou jogador. Mas eu, por exemplo, todas as minhas raquetes eu comprei usada. Todas eu comprei usada. Hoje, por exemplo, uma raquete boa, para top, você pagar R$1.800, R$1.900. A mesma que o Nadal usa. A mesmíssima. Mas se for pro beach tennis, não, você vai pagar 4.000. Ai, Vai pagar 4.000 no que profissional. é mesmo? É o preço que você paga. Mas, por outro lado, eu comprei a minha raquete. Eu pensei que era o contrário. Se você Não. for ver, O beach tênis está mais em moda, porque eu acho que a raquete do tênis tem mais tecnologia do que a do beach tênis. Mas ela é mais barata hoje. E aí, mais um motivo para ficar também. Eu adoro o tênis. O beach tênis até já pratiquei também, eu gosto. Mas eu acho que o beach tênis ele é mais divertido, é menos jogado. As variações de golpe são muito maiores no tênis. E no tênis depende só de você. Pode jogar em dupla também. Pode? Pode. Mas a dupla no tênis é diferente do beach tênis. O beach tênis tem dois. Você já notou que um é mais ruimzinho? Você joga só nele. Já no tênis tem que variar. Você vai sacar num, saca no outro, saca num, saca no outro. Aí um vai pra frente, um fica no fundo. Você movimenta. Eu acho super divertido. Eu acho que joga um pouquinho melhor de dupla do que no simples. Mas não é todo mundo que gosta. O pessoal lá não joga muito dupla, não. Eu sinto dupla estava jogando sozinho. Na maioria do tempo joga sozinho, mas dupla é muito mais divertido. Muito mais divertido. E é mais dinâmico, né? Só que onde? no Alvorada. É a única quadra em Frutal, né? Na UENG a gente tem quadra que um dia vai dar certo e vai instalar uma quadra boa lá também de tênis. Aí, ó. A gente quer montar uma lá também. Na parte de esporte tem PUC lá na UENG. Não, aí não tem nada. Nós temos, por exemplo, nós temos projetos de lutas. Nós temos professores. O professor Marcelo Pessoa já foi campeão brasileiro de karatê. Nós temos o professor Anderson, que é do Kung Fu. O professor Luiz Felipe Roselino também é do Kung Fu. Temos servidores também. O PH, Paulo Henrique, ele é do Jiu-Jitsu. E eles trabalham ali. Tem um local uma sala que a gente colocou alguns tatames, com recursos mesmo da UENG. E eles desenvolvem projetos ali também de extensão com a sociedade e também com os servidores da UENG. Teve até um projeto que uma vez ofereceram cursos de defesa pessoal para mulheres. Então, super legal. Mas não temos muito na área do esporte ainda. Falta a estrutura, faltam as quadras que a gente quer terminar. E também nós não temos um curso na área. Então o professor está fazendo isso na sua hora vaga. Ele não está fazendo isso na sua hora de trabalho. Se o cara é professor de educação física, é super legal, né? A gente faz por diversão, porque o cara faz por profissão. Mas aí é uma outra situação. Entendi. Mais alguma coisa aí, Gabriel? Tem uma pessoa que perguntou como que era a parede do seu quarto antes de ir pro vestibular. Quem é que perguntou essa parede? Dudu. O Dudu. E Dudu? Dudu de Dudu é meu cunhado, casado com a Vanessa. Beijo pra Vanessa, beijo pra Andresa, meu pai, minha mãe. O Dudu tá aprendendo a sentar piso, não é? O Dudu aprendeu comigo, se não fosse eu, ele era o melhor sentador de piso do mundo. O meu quarto, eu tinha ido numa palestra do Larry Ribeiro, lá em Barretos, eu estava fazendo um cursinho, e ele falou que aquilo que você faz por último, antes de dormir, é o que te ajuda a memorizar. Então, por exemplo, estou lendo um livro antes de dormir, eu vou memorizar melhor do que se eu acordar e ler o livro. Não sei se é verdade, mas eu falei, vou tentar. E aí eu era uma droga em física, química, matemática. Eu falei, eu preciso melhorar onde eu sou ruim, onde eu odeio. Eu preguei meu quarto cheio de fórmulas de física, de matemática, metralhei meu quarto, era cheio. Eu decorei tudo. Então é verdade. Só que eu não aprendi. Eu sabia que P é igual a N, V é T.
Mas sabe o quê? Sei lá, eu odiava aquilo. Então não deu lá muito certo. Então eu sabia as regras de cor, que é uma questão, às vezes você fala, pô, tem que fazer essa aqui, mas não lembra a regra. Eu lembrava, mas não sabia que hora que usar. Então eu odiava a matéria, isso não resolve tanto. Mas foi uma tática, porque eu era muito ruim. Mas eu colocava também algumas frases. Tinha uma frase de William Shakespeare. De motivação? De motivação. Que é... Como é que é? Não faça as coisas... faça as coisas o mais simples que você puder, mas não faça as mais simples. Ou seja, eu pego coisas complexas, mas faço ela do jeito mais simples. Não necessariamente pego uma coisa simples para fazer. E tinha outras que eu lembro que eu coloquei uma, não quero ter razão, quero ser feliz. Não apliquei muito isso não, é melhor ter razão. É muito ruim, eu não consigo ser feliz Sem ter razão, né? sem ter razão. Essa gente que é de Ares, felizmente, a gente sempre tem razão. O pessoal tem teimoso. Mas eu gosto de ver a razão das coisas. Não preciso de estar certo. Leandro, você errou nisso aqui, você cagou feio. Eu percebo. Às vezes não percebo porque eu não acho que eu caguei feio. Eu acho que você que cagou. Aí fica aquele debate. Mas eu tenho muita lucidez para falar isso. Já passei por muitas situações. Mulher tudo tem jeito. Não, a gente nunca tá certo. As horas, né? Aí a gente sempre tá errado. Mas eu sou muito tranquilo dessa questão. Falo assim, às vezes é muito ruim você tem erros, no caso da gestão, que você comete, que prejudica às vezes uma outra pessoa. A pessoa não recebe menos. Então isso pra gente é ruim. Às vezes acontece. Nem sempre é por erro, às vezes é por outras coisas que acontecem, mas tá na mão da gente. Então isso incomoda muito. E sempre assim, quando tem que assumir, eu falo, gente, vamos assumir que é melhor. Erramos aqui, erramos ali, vamos errar mais ainda. Mas a gente erra tentando acertar. Isso para mim é o principal, que eu sempre aprendi, nunca vou errar por má fé. Nunca, nunca. Ah, a pessoa não recebeu menos, porque eu fui lá e canetei a pessoa. Nunca vou fazer isso. Nem com o que eu não gosto. Tem as pessoas que, infelizmente, a gente não gosta tanto assim. Não bate. Não, o meu santo bate com todo mundo, mas o tempo, a gente vai dando os desencontros, né? Na universidade, eu fiz muitos amigos, mas também perdi amigos. E na gestão, eu mais perdi amigos. Então, eu brinco e falo assim, nossa, no final da gestão, eu não sei quem vai ser amigo meu. Vai sobrar muito pouco. Porque é muito difícil você agradar. Então, decisão, por exemplo, que a gente precisa tomar, não vou tomar porque o cara é meu amigo. Eu sempre falei que a decisão boa... chegou o cara, eu gosto dele, é meu amigo. Eu vou falar sim ou não para ele de todo jeito. A diferença é que pro meu amigo eu vou falar não chorando. E vou falar sim sorrindo. E se o cara for meu inimigo, eu vou falar não achando bom. E vou falar sim achando ruim às vezes. Mas eu vou fazer isso igual, vou trabalhar igual. E eu não vou ser bruto, não vou ser grosso. Todo mundo pode, eu converso normal com todo mundo. Recentemente teve uma reunião bem besta, que alguém falou uma bobagem lá para mim, uma bobagem imensa, assim. E eu ouvi e falei, eu prefiro não te dar a resposta que precisa, deixa isso para o futuro. É uma pessoa que tentou me dar uma aula, mas que infelizmente, sim, a pessoa que não era modelo para aquilo. Você tem que ser assim, assim, assim. A pessoa, infelizmente, não era aquele modelo. Claro que não vou citar nomes, né, mas... eu não dei uma resposta à altura, às vezes a pessoa, falei lá na cara dele e tal, nem preciso dar resposta, sabe? Nem preciso. O tempo da resposta, o meu trabalho é resposta, a minha vida, a minha história, é resposta para muita coisa, nem tudo eu preciso responder. Esse cargo não é para qualquer um. Não, esse cargo é difícil. Se você me falar se eu arrependi, eu estava conversando com a Sandra, agora que eu não respondi o WhatsApp dela, mas se eu arrependi de estar nesse cargo, não. Farei de novo, faria. Porque eu vim nesse cargo para ajudar. No dinheiro, frutal. São 5 das 16 cidades que tem o ENG, são 5 cidades que o diretor recebe um pouquinho a mais. Frutal é uma. Mas é um pouquinho a mais. Não é um poucão a mais, não. É um pouquinho. Mas não compensa a dor de cabeça. Se for ver financeiramente. E a Carol, que é minha vice, não recebe nem um centavo a mais. E eu fui vice. Por 4 anos também não recebi nenhum centavo a mais. E gastei. Gastei dinheiro no bolso. Por exemplo, a UENG, hoje nós temos um contrato com uma empresa para poda a capina. Ela faz toda a limpeza, é muito mato. E ainda assim é insuficiente, dependendo da chuva, o trem cresce em uma semana. Mas a gente não tinha.
E bem próximo, né, da sala, das salas da diretoria, do administrativo, tinha muito mato. E o mato ali, com o bolso, eu paguei para a gente conseguir controlar aquele mato. Pelo menos próximo da gente. O pessoal que chegava lá não tinha como chegar. Então, pelo menos próximo, não dava para fazer o todo. São mais de 30 hectares na UENC, pagar do bolso, isso aí é fria, né? É muito caro. Mas o pertinho ali eu fiz. E fiz sem arrependimento, né? Ou um ar ou outro que estragou, que já paguei do bolso também. Isso a gente faz sem arrependimento. Agora, por outro lado, é desgastante? É. Nossa. É muito desgastante. É desgastante porque você espera mais. Acho que tanto eu quanto a Carol, a gente espera mais do que a gente faz. Eu acho que E mesmo que a gente faz muito, a gente espera mais ainda, a gente quer mais. Eu acho que o que mais desgasta é você fazer o que você pode fazer e não ser reconhecido, sei lá, as pessoas ainda te dão predegada ali. Isso é o que mais dói. Você faz aquilo que tem que fazer, aquilo que pode e não aquilo que o cara quer. E a pessoa às vezes faz uma birra sapateira porque quer aquilo. E às vezes você tem algo que... Você tem uma situação que você só pode atender uma pessoa. E tem 10 pessoas querendo. Você vai ter 9 que te odeiam. Um feliz. Mas que outra opção eu tinha se o negócio é para um, né? Então, um exemplo só. Então, tem várias situações de destinações de lugares que a gente tem que ficar discutindo. E algumas pessoas entendem o nosso papel. Hoje nós estamos num déficit de 14 pessoas. Então, no nosso trabalho, nós estamos precisando de 14 pessoas para repor o que nós já tínhamos de funcionários. Não é a situação ideal. Tá faltando. Está faltando. Nós já tivemos 14 funcionários a mais. Estamos com 14 a menos hoje. E aí, muita gente está em setores acumulando cargos. Né? A pessoa tem que fazer um setor. Você bate o escanteio e já corre para cabecear. Porque não dá para eu colocar só uma pessoa por setor. Porque eu estou com servidores a menos. E ao mesmo tempo, aí um não gosta porque eu quero que seja o outro servidor, mas não dá, meu filho. Se põe dentro, como diz o seu Barriga, se coloca dentro dos meus sapatos, né? Não dá. É humanamente impossível. O serviço que está sendo oferecido, às vezes, não está bom, falta muito, falta. Porque a gente está com funcionários a menos, falta muita coisa, questão de capacitação, treinamento. Os nossos funcionários, só uma é efetiva. Só uma. Todo o resto é temporário. É um contrato por um ano prorrogado por mais um. Se por acaso ele não entra, um outro passa, toda a experiência dele ficou. O cara chegou cru para pegar o serviço. Se acontecer uma situação que eu troco todos, chega todo mundo sem saber o serviço. Horrível isso aí. É terrível. Então eu preciso de uma estabilidade. E aí vem que a gente briga para falar da estabilidade no serviço público. A gente fala, né? Funcionário público não trabalha, funcionário público ele quer ficar na mamata, por isso ele quer passar no concurso. Eu não tenho costa presa com ninguém. Tem ninguém. Eu sou efetivo, passei no concurso. E o legal foi que o concurso, a prova, nós ficamos empatados, desempatou na idade. Então, alguma coisa ser mais velho é bom. Mas o Rafael Ávila, ele entrou também depois, foi chamado e hoje está na Federal de Catalão, um amigão meu, cara incrível. Mas nós fazemos o nosso trabalho, nós somos concursados para isso. Então, a gente pode ter a nossa autonomia. Quando alguém te contrata, alguém te indica, sua alma está na mão dele. Você vendeu a alma para o diabo. Então, eu faço o trabalho melhor que eu posso fazer sem dever nada a ninguém. E como eu disse, a questão da eleição e tudo, uma coisa que eu já falei desde a nossa campanha, que eu não ia ser candidato em 2025. Isso eu repito para os 4 cantos. Ele fala, não, fica isso na moita por enquanto, vai que. Não tem vai que. Eu estou há 4 anos já como vice, vou estar há 4 como diretor, e eu quero voltar a ser professor, que eu adoro ser professor. A minha contribuição eu já fiz. E eu tenho certeza que ela foi muito boa. Não vou falar que eu sou fodástico, mas o nosso trabalho tem que ter ciência, clareza de tanto de coisa. Eu e a Carol, nós paramos esse dia para conversar. O que a gente já fez em 2 anos é motivo para a gente estar tão cansado. A gente fez muita coisa, a gente corre para trás de tudo. Hoje a Carol estava organizando a questão do laboratório de física, mais uma série de coisas. Não vi ela hoje. Trabalha demais. A Carol é incrível. Eu já resolvendo outras coisas do meu lado. Cada um mexendo e o tempo inteiro a gente com muita coisa. Porque é frenético. O tanto de coisa que a gente quer fazer, ainda quer fazer muito mais.
Saindo os projetos, agora vai sair nesse mês, se tudo correr bem amanhã, não sei. Mas se sair o projeto amanhã, a gente já vai correr atrás do juiz. Vamos organizar isso para a gente iniciar esse ano as obras do projeto elétrico, resolver esse problema. Depois, tem as outras obras que estão paradas. Nós já temos todo o diagnóstico, quanto que a gente precisa. Correr atrás de tudo. Vamos finalizar essa carambada toda. Até 2028 você tá lá? 2025. 25. Não me prolonga isso não, que eu não aguento vídeo. Aí quando você sai, quem tem que indicar alguém? Não, aí é eleição. Tem uma campanha, candidata, montam-se as chapas. Na nossa eleição, foi candidato um. Fui eu e a Carol, não teve concorrência. O que não quer dizer que seja em paz. Tá, e chegou 2025, não tem ninguém para entrar aqui. Não, vai ter, não, sempre tem. Sempre tem quem quer pegar o barco, felizmente, né? Tem muita, e a unidade frutal tem muita gente hoje capacitada. Eu fico mais tranquilo, porque a gente também está dando uma base muito boa. A gente está dando uma base. Quem chegar, à medida que o pessoal está chegando, vai pegando em melhores condições do que o antecessor. Então, quem chegar depois de mim vai pegar bem mais fácil do que eu peguei, assim como já foi. E a UENGA está ficando cada vez mais estruturada. Não interessa quem for vir depois de mim, eu vou dar o máximo de condições possíveis. Eu acho que é até interessante fazer um período de transição para se organizar. Então, o máximo de condições possíveis para quem for vir depois de mim. Não... Tem pessoas que eu gosto, tem muitas pessoas que eu gosto que podem, estão aptas mesmo a dirigir a UENG. A minha contribuição, não vou falar que eu já dei, porque ainda estou continuando nela. Mas a gente já fez muita coisa mesmo. Não sendo Juscelino Kubitschek, mas a gente já fez 4 anos em 2, pelo menos. Mas a gente vai fazer 8 anos em 4, ou mais que isso ainda, se tudo correr bem. Vai depender muito das coisas caminharem certo, mas está indo. Esse ano está sendo um pouco mais difícil. Eu e a Carol vai ter que falar, 2023 para nós está terrível. 2021 foi um ano que a gente chegou, 2022 foi um ano de planejamento, e 2023 está sendo um ano que as ações estão sendo executadas. Só que aí não é só aquilo que a gente planejou, está vindo mais outras coisas. E isso está muito pesando. Sim. E tem mais coisas, a gente está com um problema muito grande na UENG, esse é o maior que ainda não conseguimos resolver, que são os relacionamentos interpessoais. Está tendo muita briga por nada. A pessoa briga porque a pessoa me olhou de um jeito assim, a pessoa falou um negócio assim, e a pessoa me olha todo dia de um jeito assim, fala um negócio assim, eu não estou nem aí. Mas o pessoal tem que ficar muito propenso ao conflito. Muito propenso ao conflito. Eu vejo muita briga que fala da preguiça, porque é brigando por nada. E cria uma proporção terrível, terrível. A gente está tentando organizar um projeto, né, para resolver essas relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Porque às vezes você não gosta da pessoa, mas você tem que trabalhar com ela. E não me interessa se gosta ou não gosta, o trabalho executado é o mesmo. Você vai ter que me entregar um trabalho de qualidade. Você não vai, esse aqui, desculpa, é porque fulano não gosta dele, então o trabalho ficou meia boca. Não pode ser assim. O trabalho tem que ser o mesmo para todo mundo. Se você for ver, quantas pessoas tem lá hoje? 80 aí? De professores? Não, a gente tem quase 100, né? Tem mais de 90 professores hoje. Pois é, muita gente. É muita gente. Nós temos de servidores cerca de 60, 70 servidores. Tem 150 pessoas, não é? Entre professores e servidores, eu tenho mais de 150, com certeza. Tem uns 170 pessoas, mais ou menos. Vai ter um conflitozinho. E tenho mais, beirando cerca de 1.500 alunos. O que ainda temos potencial para aumentar. Nós temos poucos alunos. As discussões entre professor. Não, tudo. Nós temos aluno brigando com aluno, aluno brigando com professor, professor brigando com aluno, professor brigando com professor, servidor com servidor, servidor com professor. Não é uma questão, fala assim, nossa, mas então você chega lá é um ambiente de guerra. Não, não é. Não, claro que tem um ambiente de paz. É que os conflitos pequenos, né? E acontece, tumultua um pouco. Dá para solucionar, claro. Não é nada do tapa, no tiro ainda não. É um ambiente belicoso que fica porque não há necessidade. Então é algo que a gente ainda quer trabalhar, quer resolver, espera, né? A gente fala assim, nossa, chega, as pessoas não notam. A gente nota que está na gestão. Tudo quanto é problema chega para mim, para Carol. Então, a gente é curva de rio. Mas não quer dizer que é só isso. Então, quem chega lá não vai ver só problemas. Então, tem pessoas que às vezes olha, vê um aspecto que está positivo, fica feliz. Nossa, o Leandro está super legal. Outra pessoa vê um negócio
Achou ruim? Nossa, o Leandro tá uma droga. Então tem quem me acha uma droga, quem me acha legal, quem acha mais ou menos, quem acha que não mudou nada. Mas eu digo que mudou muita coisa. Tem muita coisa que precisa melhorar. Para quem está reclamando do estacionamento, nosso estacionamento tá uma droga. Por quê? Nós tínhamos mais de 40 lâmpadas. Queimada. E hoje nós estamos com 4. 4 lâmpadas. Tá difícil, tá ficando um breu. E aí, E nós não temos recurso aqui. A gente não vai precisar da licitação porque a gente encontrou as lâmpadas. Não são lâmpadas de LED, são das antigas, a gente conseguiu encontrar. Mas aí falta o quê? Um equipamento para a gente chegar lá. Não é baixinho, não vai com uma escadinha de 2 metros. Mas a gente conseguiu agora uma sessão junto com os alunos do centro acadêmico. Eles cuidam da moradia estudantil. E aí, eu tinha conversado com o Lucas Guedes, que é o presidente do centro acadêmico, e eles vão utilizar a escada para consertar as lâmpadas do anfiteatro, e a gente vai aproveitar e consertar as lâmpadas, trocar as lâmpadas do estacionamento, que está zoado pra caramba. E, juntamente, tem as parcerias público-privadas. Estamos em uma negociação muito bonita com a usina Cerradão. Eles estão dispostos a dar uma série de contrapartidas para a gente. Muitas instituições utilizam os nossos anfiteatros. O nosso, nós temos 2, mas um só que está funcionando, para eventos. E a usina utiliza para cursos com os servidores. E há muito tempo já utilizam nossas instalações, isso de bom coração. E a gente já pediu algumas outras contrapartidas, algumas goteiras que surgem, eles têm colaborado. E eles estão realmente muito dispostos também a contribuir para o anfiteatro. Então, resolver uma série de problemas do anfiteatro. E isso é possível. Isso realmente é possível. O que nós não temos é recurso. Eu não tenho dinheiro no meu bolso para fazer algo rápido. E o tempo, porque essas licitações demoram um pouco. Mas, com a parceria público-privada, a gente consegue. Então, tem muita coisa que vai ser feito junto com isso. E isso, felizmente, é a projeção que a UENG faz. A UENG está mostrando um pouco mais desse trabalho e a gente quer mostrar um pouco mais ainda que nós estamos aqui. Recentemente, nós estamos em uma situação de conversar com o governo, porque mostrar que nós queremos utilizar esses espaços da UENG. Nós temos capacidade de utilizar diversos espaços, diversos equipamentos da UENG. E às vezes o governo não está sabendo. Então nós estamos realmente em diversas reuniões com diversos representantes para mostrar isso. Tá realmente muito trabalho também, isso tudo dá muito trabalho. Só que ao mesmo tempo, cara, eu deito. Não vou falar que eu deito e durmo, porque eu ando ruim para dormir. Durmo pouco. Mas eu durmo feliz, cara. Eu não tenho nada assim para me queixar. O trabalho que nós estamos fazendo é de coração. É o melhor que dá para fazer com as condições limitadas que existem. Não dá para sair melhor. Claro que quando eu, a Carol, os nossos amigos, a gente discute, tem algo que a gente poderia ter feito diferente e tudo. Mas nas limitações, no tempo e na correria, É o que dá. é o que dá. Mas a gente sempre está disposto a melhorar também e tentar. Então, tem os desafios, cada um de nós é moldado com um pouco da sua história. Então, contei um pouco da minha história. Pode ser besta, pode ser legal, mas ela me molda. Eu sou isso por causa disso. Então, isso ajuda também em tomadas de decisão, ajuda em uma série de coisas. Dizem que o poder muda as pessoas. E quando eu entrei, o pessoal falou, vamos ver, né? E eu falei, se for mudar, tem que mudar para melhor. Eu não sei falar. Às vezes a pessoa acha que eu mudei para pior. Mas eu primeiro... Mas é por causa das tomadas de decisão que você tem que fazer. Às vezes tomar decisão difícil. Já tomei muitas decisões difíceis que nem sempre eram aquelas que eu queria. Mas eu acho que o principal não é só a questão do poder. Eu tenho mais responsabilidade do que poder. Tudo que eu faço, eu posso ser questionado. Tem uma ouvidoria geral do Estado o tempo inteiro para pegar no meu pé. Tudo que eu fizer pode ser questionado. Então, vou fazer um processo de contratação de professores. Mas aí o outro reclama, mas tinha que ser nessa área X. Aí o chefe de departamento que me enviou, eu vou lá, cobro do chefe de departamento e vai e volta. Tudo tem, às vezes, um questionamento, porque eu tenho que fazer tudo com base, tudo embasado. Não posso fazer nada da minha cabeça, nada da minha vontade, só para promoção. Não dá. Esse tempo passou. Hoje, tudo eu sou muito responsável. E tem a questão ainda, né, da fiscalização. Então, por exemplo, nós estamos com reformas. O bloco administrativo inteiro foi reformado. Os blocos A e B também foram reformados. A unidade inteira está sendo pintada.
tem recurso financeiro sendo investido, e eu tenho certeza absoluta que ninguém pode alegar nada de que houve desvio de recurso. Todo o recurso está sendo aplicado. A gente não vê a cor do dinheiro. É feita a licitação e é depositado diretamente na conta de cada um que está prestando o serviço. Então, mas vê-se histórias de outros. Realmente, pessoal, às vezes faz uma maracutaia ou outra que desvia o recurso, a empresa, a construtora. Tem histórias, né, de construtoras pagando por fora outros. Ali não tem. Então, o dinheiro da construtora é da construtora, faça bom uso. Ficou rico, ficou, ganhou bem, ganhou mal, não ganhou. Seja o que for. O meu é o meu, o dele é o dele. Com isso eu estou muito tranquilo. Nunca recebi uma proposta. Não quero receber. Se eu for receber uma proposta, a pessoa já sabe a resposta que vai ter. Sou muito tranquilo nisso. Então, as denúncias que chegam, esse montão que chega, enche o saco? Enche. Toma tempo que a gente não tem. Só que eu respondo com as mãos nas costas. Sabe? Respondo com as mãos, nem o meu cabelo tá branco é de idade mesmo, não é disso não. Então, a gente muito tranquilo. Falar de consciência limpa, eu não gosto dessa expressão. Tem gente que mata de consciência limpa. Então, só a consciência não quer dizer nada. Mas eu sei o que é ética. E eu sei que eu exerço a ética. Tudo que a gente faz não tem maracutaia, não tem mutreta. Só pode achar que tem. Já aconteceu umas situações de alunos infelizes ali, putinhos com algumas coisas. Mas é mais por ignorância dos fatos. E às vezes a gente fala, a pessoa não quer ouvir. Recentemente falei, a pessoa não concordou. Tudo bem não concordar. Mas porque não está dentro do meu sapato. Não consegue ver a situação do outro lado. Mas... E também faz parte do contraditório, pode discordar, não vejo nenhum problema. Não sei se tem mais alguma pergunta, se tiver, a gente tenta para responder sem falar mais tanto, né? Porque senão o pessoal vai começar a madrugar. Uma pergunta não tem mais. Tá bom. Quando a gente vai encerrar o podcast, a gente sempre pede para o convidado passar uma palavra, deixar uma mensagem para quem tá ali do outro lado da telinha te vendo. Eu vou... Sei lá, dica, alguma coisa assim. Eu vou falar uma dica, mas eu queria terminar então com um poema que eu fiz. Mas a dica é, primeiro, que você tem que acreditar em você. Primeiramente em você. Isso não é ser egoísta. Tem gente que fala acreditar só em você. Isso é egoísmo. Mas você tem que acreditar, fazer tudo primeiramente por você. Se você não estiver bem, você não consegue fazer nada mais bem para as outras pessoas. E eu acho que a gente precisa de um mundo um pouquinho menos de garras, de unhas. A gente precisa um pouco mais de tolerância um com o outro. E aí eu quero ler esse poema que eu fiz, e eu achei muito legal. Foi assim, do nada, né? E brotou, mas é algo que reflete o meu modo de pensar. Eu vou achar aqui, peraí, no celular tem a cola, porque a gente não lembra. O TDAH também tem isso, a gente esquece bastante. Bom, tema: discordância. Creio que sou um bizarro, mas realmente sou feliz por ser. Ser retorquido não é razão de esparro. Me sinto sereno neste acero. Considero natural a discórdia. Tantos outros consideram agravo. Ao ser refutado e estar isento de qualquer mixórdia, não é sobre ficar bravo, mas é um bravo aquele que promove a concórdia. Aceitar diferenças não é ordinário. A dificuldade não está em aceder, é ser rejeitado neste cenário. Pessoas aspiram por um mundo sem contrariedades, de opiniões unânimes e iguais. São tão distintos em variedades, continuo sendo eu. Outro dia mais. Não sei ser de outro jeito, na verdade. Prefiro ser assim às pessoas normais. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Eu espero que tenha sido proveitoso, que seja útil. Acho que não vai ser. Eu estava assistindo do José Luiz, eu acho que não chega aos pés do José Luiz, não, mas José Luiz é o showman, né? Então, a gente é na modinha, mas... Ele não trabalha, ele trabalha com você?
O José Luiz é professor, mas ele é da educação básica. Ele é contato nosso muito por causa da Academia de Letras, né? Ele também é da Academia de Letras, só que ele é um baita de um escritor, né? Eu sou o Zé Mané. Um pouco do que você falou tem muito a ver com o cargo que você está hoje. Acho que tem. Tomada de decisão. Tem muito a ver. O que eu sou, o que me moldou, né, no cargo, o que eu sou, eu estou no cargo, eu tento ser ainda o Leandro. O poder não, ele muda as pessoas, mas pode ser mudado para melhor. Não sei como eu tenho mudado, não posso eu fazer esse julgamento. As pessoas têm que fazer. Eu sou bom, não, o outro tem que falar. No entanto, eu acho que eu nem tenho tanto poder, eu tenho mais responsabilidade. E vou ter ainda por mais 2 anos. E depois, quem vier para frente, muito sucesso aí. Mas vai ter 2 anos ainda. Tem gente que tá de saco cheio de mim, mas... Tem que encher mais, né? Não sendo zagado e falar vamos ter que me engolir, mas o trabalho vai seguir. O que é para ser feito, vai ser feito. E da melhor forma possível. Eu aprendi muito nesse período. Não estou na fase ainda de ensinar. Eu sou professor, então vou dar aula de geografia, mas ainda de geomorfologia mais especificamente. Mas ainda estou aprendendo. E na gestão também estou aprendendo. Então, só que eu não sou mais um aprendiz. Eu estou aprendendo, mas eu aprendo na vida como todo mundo. A minha fase de aprendiz de gestão já passou. Eu tenho experiência, sim. Preciso aprender com todo mundo, com os amigos, seguir os conselhos, sim. Mas eu já tenho experiência para tomar as decisões e saber o que estou fazendo. Então, muitas vezes, não concordo com o que o Leandro decidiu. Mas o Leandro decidiu isso de maneira serena, de maneira adulta, de maneira ética, não foi para ferir ninguém. Mas sim, foi tudo pensado, tudo planejado e já com um pouquinho de experiência que esses cabelos brancos têm que dar também. Pessoal, então é isso aí. Vamos ficando por aqui, né? Um ótimo abraço aí. E como o papo fluiu muito, nós esqueceu. Se inscreve no canal, ative o sininho. Ô, Vitor, não deixa eu passar a batida. Você viu? Não falou nem dos patrocínios. Não, deixa eu dar pra você. Rapaz, a conversa tava... O papo da UEG aqui foi foda. Mas é nóis, tamo junto aí.